Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um Gol Podcast. Hoje a gente está com uma convidada que vai ter muita história para contar, podem ter certeza. Sandra Coelho, seja muito bem-vinda! Gente, muito obrigada pela oportunidade. Prazer todo sempre nosso. fui muito resistente a participar de podcast, mas esse lugar com mulheres é um lugar de fala que eu me sinto confortável. Então, muito obrigada. Seja muito bem-vinda pela vai ser uma delícia. oportunidade. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de pedir que vocês deem um like, compartilhem, deixem as suas mensagens, falem o que vocês estão achando do podcast, dá um subscribe, porque tudo isso ajuda com que esse vídeo chegue nas pessoas que estão interessadas em vir para o Canadá ou que estão aqui precisando conhecer um pouco mais da história das outras pessoas. Compartilhem, subscribe, comentem, vamos lá, participem. Eu vou estar lá para responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Sandra, me conta, quem é você, da onde você veio, do Brasil, qual a cidade? São Paulo, né? E a minha história, assim, começou de uma forma muito surpreendente, né? Porque foi surpresa até para mim, né? Em São Paulo, eu trabalhava como executiva comercial numa multinacional francesa. Então, vim aí com uma carreira estabilizada. Você falava francês? Ainda não. Então, né? Aí a gente começa a história já, né? A gente já dá um spoiler. Mas trabalhava numa empresa francesa, precisava do francês, né? Mas ali naquele momento, o que eu tinha? Eu tinha uma carreira estabilizada na empresa que meu pai trabalhou 25 anos, se aposentou. Meu irmão estava há 25 anos e eu cheguei sem querer chegar, né? E eu falei, bom, eu venho do mercado imobiliário, né? Trabalhava com shopping center. Vou começar aqui para ver o que dá. E ali, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, eu estava assim, na posição que eu queria, profissionalmente evoluindo, batendo minhas metas, fazendo tudo que eu queria fazer, né? Porque eu tinha uma cabeça assim, aos 30 eu tenho que ter a minha casa própria e eu tenho que ter a minha liberdade financeira. E aí, minha filha, quando cheguei nos 30, eu olhei pro lado e falei, ó, ninguém me segura mais. Parece que dá alguma coisa dentro da gente, falou, tá na hora de mudar, né? Você chega, você tá acomodado e vem alguma coisa, tá na hora de mudar. Esse negócio da mudança, pra mim, começou em 2010, né? 2010 eu fiz o meu primeiro intercâmbio em Nova York. E, sem falar uma palavra em inglês. Eu lembro até hoje, quando eu saí do aeroporto, eu voltei. Peguei minha mala e voltei pro portão. E aí o guarda falou, não, você não pode voltar. Do choque. Porque você surtou. Não, surtei. Você sabe quando você vai pro intercâmbio? Gente, dica, hein? E você nem olha. Minha tia morava em Nova York. Eu não sabia inglês, pra mim, assim, eu vou chegar lá, vou aprender. Pra mim, foi uma coisa muito fácil, muito descomplicada. Na época, eu era casada. E, tchau, marido, tô indo pra passar 6 meses. Mas peraí, só pra organizar cronologicamente na minha cabeça. Você estava trabalhando numa multinacional em São Paulo, e aí saiu dessa multinacional pra fazer o intercâmbio, ou foi eu fiz férias? Antes, foi antes, tá. Aí, minha filha, foram 10 intercâmbios, tá? Eu tinha que estar entregando alguma coisa para o meu crescimento de carreira. Uhum. Né? Então as pessoas, eu estava numa empresa francesa, o maior braço dela estava na Espanha, e aí a gente começa nessa coisa, ué, que língua que eu tenho que falar? Porque todo mundo fala que eu tenho que aprender inglês, mas eu trabalho ouvindo francês, mas eu vou para a Espanha porque é o maior braço. Moral da história, meu espanhol fluente. Eu cheguei lá, eu falei, gente, acho que eu já tô boa no espanhol. Então seu espanhol ficou fluente. O meu espanhol ficou fluente. Eu tenho um portunhol fluente. O meu espanhol... E assim, de qual série, Renata? De várias séries mexicanas. Se você falar assim, você se garante no inglês? Não, me garanto no espanhol. O inglês a gente vai... Gabriela teve um tempo se garantindo no espanhol. Não, o que acontece? Esse negócio de ficar viajando pra estudar idiomas também, eu fui pros Estados Unidos, fiquei 3 meses lá. E acabei na Flórida. Que não é Estados Unidos, Flórida. É Flórida. Então eu fiquei hospedada na casa de uma tia minha que namorava um colombiano, inclusive, e o meu melhor amigo da época foi da Guatemala. Então, dos 3 meses, eu ficava 4 horas na escola estudando inglês e o resto do dia inteiro, finais de semana, falando espanhol. E eu já tinha estudado espanhol no Brasil por 1 ano e meio, 2 anos, antes de fazer vestibular. Então, eu já cheguei nos Estados Unidos com o espanhol legal dos estudos e conheci pessoas que só falavam espanhol. Então, meu espanhol ficou ótimo. É confortável pra gente. É muito mais confortável.
É o que eu falo, assim, se você olhar minha trajetória do intercâmbio, resumindo, eu fui para Nova York em 2010 para aprender espanhol, né? Porque o inglês, eu tive muita dificuldade por estar em Nova York, no Brooklyn. Os americanos não são abertos como os canadenses. Não, e o inglês do Brooklyn é um pouco diferente, assim, eu acho. O sotaque é mais carregado, pra mim, pelo menos. Eu não entendia. E que, assim, morava ali, né? Minha tia casada com árabe e meus 2 primos americanos, mas com, assim, eu vivia numa casa americana. Foi um intercâmbio dentro da casa da minha família que, se eu tivesse numa homestay, teria cambiado melhor. Esse meu primeiro intercâmbio, ele surgiu de uma vontade da minha avó que faleceu, né? A minha avó, ela imigrou aos 75 anos. O green card dela chegou com 75 anos. Ela imigrou, ela foi para os Estados Unidos com 75? Ela foi, porque as minhas tias foram, primeiro uma para Flórida e outra para Nova York. Quando meu priminho nasceu, minha avó foi cuidar. E a minha avó, analfabeta, tá? Minha avó andava com uma carta em inglês das minhas tias e ela só fazia assim para oficial. Só que ela ia. Então, eu venho com essa coisa do imigrante enraizada, já porque tem na tua família, minha avó ficou louca da vida quando minha mãe engravidou, que ela teve que vir para cuidar de mim. E a minha mãe disse que a minha avó, eu bebezinha ali, a minha avó, a gente fala que minha avó foi profeta. Minha avó ficava falando assim, você precisa ir para América do Norte, porque lá tem isso, porque lá tem máquina de fazer arroz. E a minha avó estava ali cuidando de mim sem querer estar aqui, ela queria estar lá nos Estados Unidos. Por ela levava a família inteira. Exatamente. E aí começou ali, quando eu nasci, essa coisa de colocar esse negócio. Só que de tanto a minha avó, todas as férias com a minha avó, que ela vinha para o Brasil, era a minha avó falando, você tem que fazer high school lá. Isso aqui, não, você tem que fazer o high school, você tem que ver. E a minha avó, sem saber ler e escrever, trocava a palavra já. Não, porque você tem que pegar um microwave. E eu falava assim, vó, você tá falando micro-ondas? A minha avó trocando palavra e eu falava assim, gente, não quero ir pra esse lugar. Agora, não. eu acho interessante isso. Sua avó foi suas tias foram primeiro, né? E sua avó começou a plantar isso na sua família, colocar isso dentro de você. Exatamente. Na minha casa não tinha ninguém plantando nada, tá? Ninguém incentivou absolutamente nada, mas dentro de mim, cara, sempre quis sair. Eu sempre quis sair. E hoje eu incentivo, minha filha tá com 16 anos, minha filha tem um passaporte americano, ela é americana, é canadense e brasileira. E eu coloco na cabeça dela, eu falei, você vai estudar fora, a gente mora aqui no Canadá, eu falei, você vai estudar nos Estados Unidos, você vai voltar lá nos Estados Unidos, fazer a faculdade, um college de 2 anos lá, para ter essa experiência de sair, filha única. E aí muita gente fala para mim assim, Renata, você vai se arrepender de você estar fazendo, de querer que ela ganhe o mundo, mas eu quero que ganhe o mundo, porque eu sei que todas essas experiências que você teve, de intercâmbio, de países, te trouxe uma vivência de ser humano, uma vivência de mundo, que quem fica no Brasil a vida inteira nunca vai ter. As pessoas que você conheceu, os amigos que você fez, as experiências que você já teve, entendeu? Isso é maravilhoso. Gente, esse podcast vai ser assistido na Irlanda, vai ser assistido no mundo inteiro, porque hoje eu tenho amigos espalhados, né? Tanto os que já moravam nos lugares e me acolheram em determinadas visitas, quanto amigos que por causa dessa coisa de ficar vamos, uma hora foram e a gente se dispersou pelo mundo. Um grande amigo meu conheci em Portugal. Um passinho para trás só para entender a lógica do processo. Aí você estava trabalhando, aí começou a fazer vários intercâmbios. Quando que chegou o Canadá na sua lista de opções e por quê? Bom, 2018, meu budget de viagem já tinha estourado. Não tinha. Né? E eu tinha uma amiga também, solteirona aos 30, porque 2 mulheres solteiras aos 30 só vai dar problema, entendeu? As duas. Chegou um determinado momento que a gente sentou ali, falei, Silmara, tem 10 dias de férias, né? Porque a gente tirava essas férias mais ou menos combinadas. A gente precisa de acomodação grátis. Onde você tem acomodação grátis? Ela falou, Montreal. Eu falei, Toronto. Meu primo tá em Toronto. Vamos dar o golpe dos primos. Vamos. Aí liga ela pro André Salles, que é do mercado de educação, né? Fui cair na casa do dono de uma agência de intercâmbio de Montreal. Ela liga pro André Salles e fala, André, tô indo com uma amiga aí conhecer Montreal. André, venha, tem acomodação aqui pra vocês. Fechou. Pegamos isso tudo em um mês antes. Aí veio a Silmara contando lá os dólarzinhos.
Chegou em Montreal, conhecemos o André, a família dele. Eu olhava e falava, que confusão é essa daqui, gente? Esse povo não fala inglês, fala francês, eu falo espanhol com esse povo me entende. Que bagunça é essa aqui, André? O André falou, cara... E ele começou a falar de Montreal, né? E quem mora em Montreal, quem migrou por Montreal, fala de Montreal com aquele brilho nos olhos. Eu olhava pro André e falava... Aí o André falou, vocês duas, cara, o que vocês estão fazendo no Brasil? Aí a gente olhava, a gente tá trabalhando pra pagar viagem, pra pagar passagem. A gente vivia pra pagar passagem. Super entendo. Adoro. Então eu só trabalhava pra isso. Eu não trocava de carro, meu carro era velho. Tinha 11 anos o mesmo carro e não trocava pra poder Pra mim, um dos melhores investimentos da vida é viajar. Sem arrependimento. Amo. Eu gasto todo o meu dinheiro viajando. Todo. Sem arrependimento. Não compro roupa, bolsa, sapato, nada assim, muito caro. Eu gosto de viagem. Amo. Então, a vida muda, né? A gente vai chegar nessa mudança. E aí, chegamos lá em Montreal. Eu falei, lugar esquisito, né? Eu adorei Montreal. Aí falei, vamos... Paguei a língua. Falei, vamos lá pra Toronto ver meu primo. Eu desci, eu falei, Silmar, esse daqui, será que a gente tá indo pro lugar certo? Vocês estavam em que estação? Que época do ano? Que estação? Era verão ali, finalzinho do verão. Não, na verdade era outubro, era primeira semana de outubro. E a Silmar olhou pra mim e falou assim, não, amiga, vai ter festa lá em Toronto, nós vamos pra festa lá em Toronto, vai tá tudo certo. Eu falei, isso aqui não tá com cara que vai dar bom. Chegamos em Toronto. Minha filha, cheguei ali na principal ali. Falei, isso aqui é uma imitação barata da Times Square. Parece Gostei mesmo. disso aqui, não. É uma Times Square reduzida, né? Pequenininha, assim. E a minha amiga, ela é muito delicada. E ela, Sam, que birra é essa que você tá com o Canadá? Eu falei, não sei, tô com birra com esse lugar. E aí, alguma pessoa, que eu não sei até hoje, gente, se você assistir isso aqui, me fala, tô curiosa, me pediu uma bandeira do Canadá. E eu odeio levar souvenir. Porque não cabe na mala. Eu sempre viajei, gente. Mochila. Fui pra Patagônia 20 dias com uma mochila só. Entendeu? Lavando roupa. Eu falei, não vou levar nada, não. Falei, mas uma bandeira, eu dobro, enfio debaixo do sapato e vou. E eu falei, Silmara, tem que comprar um diacho de uma bandeira do Canadá. Eu detesto souvenir. Aí fomos lá, a gente comprou essa bandeira. Voltamos pro Brasil. Chegar lá, todo mundo, e aí, como é que foi o Canadá? Eu falei, bem mais ou menos, né? Mas não teve nada que te encheu os olhos nada. Aqui. Só que em Montreal, uma coisa ficou muito marcada em mim. Uma pessoa, que eu não sei, né, que é crente, né, tudo acontece. Uma pessoa que hoje é minha amiga, olha pra mim dentro da loja, na St. Catherine, e fala assim, eu te vejo morando em Montreal. Eu falei, tá vendo tudo errado. Isso aí não é boca de profeta, não. Ixi, sai pra lá, quero esse lugar bagunçado, não. Gostei daqui, não. Vamos embora. Fui embora e tudo bem, a gente tá ali, 2019, viajei mais um pouquinho, veio a pandemia. E aí ele tava lá. E chegava a pandemia, eu falei, o que eu vou fazer nesse lugar? Tá todo mundo morrendo. E eu tinha essa necessidade de fuga. Eu tinha a necessidade da fuga. Na pandemia, eu me meti com os assembleianos. Entendeu? Por quê? Porque eles furavam a pandemia para poder orar. E eu me meti com eles, fiquei uma crente, da mais crente, do alto nível. Só pra sair da bolha da pandemia. Só pra sair. O guarda me parava, eu falava assim, meu filho, estou indo pra missão, preciso orar. Vou lá orar, tô de máscara, tá tudo certo. Orava cada um assim, com 2 metros de distância. Falei, preciso orar, eu vou ficar louca. Não, vou morrer de tédio, não. E aí comecei. E nessa busca... Você busca, você tem resposta. A vida é simples assim, né? A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. E eu fiquei lá na pandemia aquele tanto de tempo, o que eu tinha que fazer? Falar com Deus, Deus respondeu. Só que Deus não respondia o que eu queria, né? Começou por aí. Aí, falei, bom, tá, beleza. E eu conversava muito com a minha chefe e eu comecei a passar por uma crise profissional muito séria. Né? Porque eu sempre fiz as minhas coisas com muita paixão. Eu sempre exerci qualquer coisa que você me fale, você vai trabalhar com isso. Eu vou ser apaixonada por isso. E ali eu estava vendo os meus lojistas cometendo suicídio, porque eles faliram e ia ter que demitir um monte de gente. Eu tive lojista que se suicidou. Eu vi lojas que eu vi o investimento da vida inteira da pessoa ali falindo. Então, cada reunião que eu fazia ali no home office era chorando, até uma hora que eu falei pra minha chefe, eu não tenho condição emocional. Minha chefe falou, Sam, acho que você precisa de ajuda.
procura ajuda. Fui no psiquiatra, outra boca de Deus. E eu não sei, eu não me acho. Eu não me acho na minha casa, eu não me acho na minha cidade, eu não me acho mais em lugar nenhum. O psiquiatra olhou bem pra minha cara e falou assim, eu tô te dando 15 dias de atestado, que é o máximo. Tá? Transtorno de adaptação. Você não é ansiosa e você não é depressiva. Eu tô te dando... Transtorno de adaptação? Você tá com transtorno de adaptação. Mas eu vou te falar uma coisa. Se o seu coração não tá aqui... Onde é que o psiquiatra fala de coração? Se o seu coração não tá aqui, você está condenado à depressão, você está condenado à ansiedade. Sabe por quê? Porque a sua mente não tá aqui. Então, assim, nitidamente falando com você, você não está... Você é um corpo num lugar ao qual você não pertence. Então, eu tô te dando 15 dias de atestado pra você ver o que você vai fazer. Engraçado falando isso, eu lembrei de 2 amigos meus, 3 na verdade, Débora, Neto e Kiko. 14, 15 anos, eles tinham esse mesmo discurso de não pertencimento. Todos os 3 hoje moram fora do Brasil. A Débora em Londres, né? Débora na Inglaterra, em Brighton. Neto e Kiko agora estão no Texas, nos Estados Unidos. E todos, desde muito novos. Eu ficava assim, gente, mas por quê? E Renata, dentro de casa, tinha esse mesmo discurso. Eu ficava, por quê, sabe? E chegou um determinado momento que o chamado também aconteceu pra mim. Eu acho que é pertencimento mesmo. Eu acho que você fez tantas viagens, tinha dentro de você assim, tipo, um dia eu vou morar fora, um dia eu vou sair daqui. E a pandemia, ela mexeu com o emocional, não somente o seu, de muitas e muitas e muitas pessoas que começaram a questionar a existência, que começaram a questionar a vida. Tipo, poxa, e se eu morrer nessa pandemia, o que é que eu fiz até aqui? Pois é, tudo que eu tinha na cabeça era o seguinte, cara... Eu viajei, e assim, eu tinha um foco muito claro na Espanha. E para mim, abrir mão desse trabalho era um risco muito alto, porque um pouco antes da pandemia, eu tinha passado por 2 processos seletivos na Espanha. E eu tenho paixão por Madrid. Então, assim, o idioma fluiu. Então, ali eu já tinha condições. Eu apliquei para a Universidade de Barcelona, né? Recebi a resposta depois que estava aqui no Canadá, mas apliquei. E eu tinha na minha cabeça que eu tinha que mudar para Madrid. Eu queria Madrid. Então, assim, talvez até por isso, quando eu vim aqui para o Canadá, isso aqui não me encheu os olhos, porque a minha cabeça tinha coração amarrado em Madrid. Em Madrid. E aí, eu falei, bom... A gente tá nos 15 dias do atestado, aí você tinha que decidir. Chamei lá a minha chefe, falei, escuta, tô bem não, hein? Deu ruim. Minha chefe olhou bem pra minha cara e ela falou, Sam, você não pertence a esse lugar e faz tempo, né? Eu tento te ajudar ao máximo. A gente quebra suas férias em 4, porque você só entrega a tua meta se você viajar. Essa é a minha forma. Ela era uma excelente líder, a Patrícia. E ela sempre me conduziu. O resultado dela vinha, por quê? Porque ela se virava para me dar essa oportunidade. E de repente ela não pode mais dar, porque tá tudo fechado. E ela falou, Sam, eu tô com você. A gente vai passar por rupturas, né? E o que você quer fazer? Eu falei, tô bem da cabeça. Não tô bem da cabeça, vê o que você pode fazer por mim. E quando eu peguei aquele atestado, eu sabia que era um caminho sem volta. Foi a demissão mais libertadora, né? Naquele momento do atestado, eu falei assim, bom, pra onde é que eu posso ir, né? Quando abri a porteira. Pra onde é que eu tenho condições? Nem cogitei Estados Unidos e nem cogitei Canadá. Comecei a ver os processos da Espanha. Eu falei, isso vai demorar, eu tenho urgência. E aí, durante o atestado, procurei um consultor de imigração que, gente, eu não acho quem é. Hoje eu conheço todo mundo e não lembro com quem foi. Nem um orçamento de college me mandaram. Quando eu falei assim, como é que é essa inglês? Eu falei, tô pós-graduada no básico, né? Fiz muitos intercâmbios, não me garanto no inglês, falo pelos cotovelos em inglês, mas falo tudo errado. E sempre com essa coisa de jogar meu inglês lá pra baixo. Sempre, sempre. Aí o cara não me mandou um orçamento, não falou nada. Eu falei, bom, então esse caso de Canadá já não é pra mim, né? O cara nem me mandou um orçamento. Não façam isso, pessoas, colegas de profissão, não façam isso, isso machuca. Isso desestabiliza a pessoa. Aí peguei e falei, bom, vou falar com a Leila, que trabalhava com o André Salles, Leila que guia Montreal. Leila, o que você acha de Montreal, hein? Não, Montreal é maravilhoso. Sandra, você vai arrumar trabalho aqui rapidinho, não sei o que. Eu falei, tá. E aí fui pra agência já assim, o André tinha razão, né? Quem vai me aceitar vai ser Montreal. E eu falava, mas eu não quero ir.
e a tal da bandeira aparecendo na minha casa. Mas você pensava em Montreal em francês ou pensava em Montreal em inglês? Aí vem a cabecinha. Bom, peraí. Eu tô tentando uma vaga numa empresa, que é a que eu trabalho, que fica na Espanha, mas a matriz dela é na França. Então, o que eu vou fazer? Como eu tô surtando, e a empresa, assim, eu saí muito bem da empresa, eu não tinha saído desse momento. Se eu fizer uma movimentação, porque eu tinha como pedir licença não remunerada durante o período, eu tinha algumas alternativas. Se eu for estudar, eu vou estudar. Se eu for estudar na França, vai dar ruim, que é muito caro. Então eu vou para Montreal estudar o francês, e depois que essa loucura toda passar, né, que eu tiver melhor da cabeça, eu volto. E aí, por isso que comecei a procurar. E só vinha Montreal. Eu, não, Montreal não. Mas Montreal é a solução pro francês. Então tá, né? E aí fui falando com um, fui falando com outro. Isso a gente tá falando de 2021 já. 2020 ainda. 20. Auge da pandemia, a pessoa tava com a cabeça já, vai sobreviver todo mundo, tô pegando o avião, tô indo embora. Aí peguei, tive essa conversa, consultei o André, conversei com ele. André, o que você acha? André, positivamente, nossa, vai ter que se preparar. Só que aí começa a parte que ninguém conta, né? Eu não queria comprar do meu amigo, porque eu sabia que eu podia mudar de ideia a qualquer tempo, não queria comprometer. Falei, cara, eu vou pegar uma agência que não seja para ver o que eles vão falar. Aí fui numa agência X, imagina, tava na época do PGWP em Montreal. Então, não, Montreal, onde você ia, Montreal. Fechei com a agência mais aleatória, com a única que eu falei por telefone. Aí é que tá, né? É aí que tá o erro. Gente, você tem que falar com quem entende. Eu fiz o processo certo? Sim, falei com o consultor de imigração antes de começar a pensar. Né? Falei, ele não me deu atenção, fui pro consultor educacional. O consultor educacional me vendeu o que ele queria. E o jeito que me venderam foi o que me fez toda a minha história em Montreal depois, porque me venderam assim, você assina esse papel aqui e você vai para um college e vai trabalhar 20 horas e tá bom. E aquela partezinha, aquele detalhe do inglês que ninguém falou? Não pediram prova de inglês? Não. E eu paguei. E aí, comprovação financeira. Bateu lá. Aí, nesse meio tempo, né, foi o tempo que eu me desliguei da empresa, no dia que cai minha rescisão. Minha comprovação financeira era exatamente, sem pôr R$10 a mais, era exatamente a comprovação que eu precisava. Você precisava. Eu olhei, eu falei, é hora. Tudo vai Montreal. Então é pra Montreal. Conspirou, né? Tudo foi a favor. E a bandeira andando na minha casa, né? Eu escondi a bandeira debaixo da cama, ela aparecia na cozinha. Uma coisa louca. Falei, tá bom, vamos lá. Fechei o curso, paguei o college. Chegou a hora de aplicar visto. Meu processo foi tudo muito rápido. Então, você precisa do curso de fazer o inglês. Eu falei, como é que eu faço? Porque eu sou prática, como é que eu faço? Vou fazer lá, vou fazer aqui então. Pela sua prova, você vai ter que fazer 6 meses de inglês. Nossa. Aí Sem eu falei, trabalhar, né? Sem trabalhar. Tinha como? Tinha. Falei, tá bom. Mas você pode adiar e ficar aqui, não vou adiar nada. Tô indo pra lá, vou desse jeito mesmo. Outro erro. Vou desse jeito mesmo. Aí tá bom, fui pra lá, pra uma escola aí, e comecei a estudar lá. E daqui a pouco eu não passava. E fazia um mês de pé, foi não passava. E fazia outro mês de pé, foi não passava. Gente, se 6 meses vão virar um ano, eu vou voltar pro Brasil só com inglês. Mas você teve dificuldade em passar porque você acha que a metodologia da escola não era boa ou porque você tá com sua cabeça já em espanhol ou francês, talvez fosse mais fácil no dia a dia em Montreal para você que já falava espanhol e português? O que você acha que bloqueou você com o inglês? O golpe do governo vai te pagar para estudar. Sabe o que a pessoa fez? Como assim? Sem informação alguma, falaram pra mim na agência que eu chegaria lá em Montreal e eu poderia aplicar para um trem chamado francização. E eu cheguei no primeiro dia do pé, foi o que eu fiz? Apliquei a francização e fui aceita. Ninguém falou que eu não podia. E comecei a fazer a francização junto com o inglês. Dá tilt na cabeça. Então eu fazia 5 horas de inglês de manhã, 5 horas de francês à tarde. E pra você o Nossa francês Senhora. era mais fácil. E vocês querem saber o mais legal disso tudo? Trancada. Eu fui na pandemia, meu processo durou 6 meses, tá? Da aplicação do visto até o resultado. Você ainda pegou a quarentena, né? Quarentena no hotel, $1.000 o dia.
Nossa. Pra Você quem não faliu, não, gente? Porque 6 meses sem trabalhar, quarentena, cobrando extra. Minha filha, na hora que você bate o desespero, por isso que eu falo, não deixem chegar no ponto do desespero, pra você não tomar. Eu poderia ter economizado muito. Com certeza. Mas não deixa bater o desespero. Não peque pela falta de informação. Eu vi as influencers sendo felizes. Eu também queria ser. Caramba. Eu também queria ser. Eu tava Furada. Isso é ponto. Eu vi os influencers sendo felizes, eu também quero ser. Mas foi furadaça, cara. Né? Eu via lá e eu falava, não, isso aqui tá bom demais, eu quero ir. Tá todo mundo feliz nessa terra, eu quero A ir. parte ruim as pessoas não gostam, né? Demorou até ter a aceitação que seria o Canadá, mas depois que ela veio, virou um furacão. Deixei minha família louca. Deixei todo mundo doido. Não, tô indo, quebrei o joelho. Mas você conseguiu francês fluente? Não, Renata, em 6 meses assim. Não, mas ela morou em Quebec também, né? é. Tu não faz nem uma coisa nem outra. É que nem minha mãe fala, que eu tô esquecendo português e não tô aprendendo inglês. Ou seja, a gente começa a entrar em um limbo sem idioma, né? Não, eu entrei no limbo total, né? Aí tá bom. Chego em Montreal, primeiro não passava pra esse diacho de college, até que uma iluminada, que era minha roommate, olhou bem pra mim e falou, Sandra, tá alguma coisa errada. O quê? Faz a prova da minha escola, do college que eu tô. Falei, como assim? Ela falou, Sandra, tem gente lá que fala menos que você. Faz o teste. Aí liguei pros... Os caras hoje são todos meus colegas de profissão, né? Passei a mão no telefone e falei, quer trocar de college? Dá pra trocar. Falei, então tá bom. Isso porque eu já tinha todos... Imagina a confusão que eu fiz quando eu descobri que eu tinha que pagar os 6 meses de inglês, né? Deixei todo mundo doido. Então tá, vamos lá fazer o teste. Ou seja, eu já tinha passado... Eu tinha que estar no PEF e não tava no PEF. Eu tinha que ir pro college daqui a 2 meses e não tava no college. Tá tudo errado. Falei, tá bom, vamos fazer essa prova. Passei, direto pro college. Ou seja, a instituição de ensino estava te enrolando pra você pagar mais meses. Que isso acontece também. Talvez é porque o curso, o enrolando. college que ela ia fazer, talvez era mais exigente. Tem, por exemplo, college aqui, que se você for entrar em público, que você precisa de um nível de inglês muito mais avançado do que você entrar no Mas privado. eu já escutei de uma colega nossa, inclusive, depois eu dou os nomes, que ela sentiu isso, que ela fazia o curso e não passava, porque a instituição de ensino que ela estava queria que ela ficasse mais tempo estudando inglês, tipo, roubando dinheiro. Não sei se acontece, não sei se foi cabeça da menina, não sei se realmente de fato as escolas podem fazer isso ou fazem de má fé. Foi o relato que eu acho tive, que tem níveis entendeu? de cursos. Por exemplo, se você vai entrar no curso de saúde, você não vai com nota de nível inglês básico, intermediária. Não, nem intermediária. Mas você acha tem que ser não? avançado. Você acha que existe isso de escolas de inglês forçar a pessoa a Eu ficar acho que mais se tempo? você compra um pacote de 6 meses, eles vão querer que você complete os 6 meses. Eu posso dar uma explicação, do outro lado aqui. A gente está falando agora, Sandra Profissional. intercambista saiu, Sandra profissional. O que acontece? Essas escolas que têm o pathway junto com o college, elas têm o nivelamento delas, tá? Que é mais ou menos, você vai ter uma tabela de referência em relação ao IELTS, você vai ter esse parâmetro. Só que a qualidade, quando você faz o pathway, você acha que vai ser o caminho muito mais fácil. E realmente é, porque você não vai precisar de uma prova para entrar no college. Só que você precisa ver o teu nivelamento dentro dessa escola, né? Qual que é o nivelamento dentro da escola para ser apto a estar nesse foi o que programa? eu fiz. Meu curso de inglês era 7 níveis e eu estava dentro da instituição onde tinha um college que eu queria fazer. Quando eu saí do 4 pro 5º, eu já era elegível para entrar em alguns cursos que o college oferecia. Alguns cursos, exatamente. No meu caso, eu fiz finanças, então eu acho que por ser mais exatas, não tinha tanto nível de inglês, eu não precisava completar o 7º, então no 5º eu já era elegível. E aí eu entrei direto pro college, então ok, mas eu fico pensando nessas escolas de inglês, se elas não têm interesse que a pessoa fique mais tempo, entendeu? Sempre tem, né? Todo mundo quer ganhar. Por isso que eu falo, assim, ter passado por tudo isso me faz ter uma visão um pouco diferente da receitinha que a gente está acostumado. Sim. Né? Então, eu fui primeiro para o consultor de imigração para saber quais eram as minhas chances reais. Mas eu fui naquele momento onde eu não tinha o sonho Canadá. Então, até por isso, acho que ele também não valorizou, porque eu também não passei esse valor todo. E talvez você não tinha as perguntas certas naquele momento. Eu não tinha feito pesquisa. Gente, eu não tinha feito pesquisa. Tá? E não é pesquisa pela rede social, é pesquisa mesmo, de você não sentar, existe. abrir o site Eu do converso governo. com muitos clientes e eu falo, não existe receita de bolo que funcionou para mim, não necessariamente vai funcionar para você, porque tem interesses diferentes, né? Tem objetivos diferentes, tem times diferentes, tem investimentos financeiros diferentes. Então, isso que você falou, as influências dão certo, vai ter que dar para mim? Não necessariamente. Não.
Então a Não. gente realmente tem que entender cada caso. Não, absolutamente, tá? E aí eu cheguei nesse momento em Montreal que eu apliquei para outro college, legal, eu tinha o nível. Eu não tinha nesse, mas tinha nesse, né? Eu tive padrinhos, assim, nesse mercado, e eu só trabalho isso graças a bons profissionais que nunca me viram como a problemática, porque eu fiquei, assim, eu comecei o meu primeiro trabalho ali com intercâmbio justo pelas minhas dores, pelas minhas feridas. Só que até essa empresa, que era uma franquia que me causou essas feridas, me acolheu e falou, não, nós vamos pegar o teu processo e eu vou cuidar pessoalmente. Né? E são esses caras que sempre estavam ali na minha retaguarda. Estiveram até no dia do meu casamento, eles estavam na minha retaguarda. E aí eu sempre consultava esses caras. Ó, o que você acha? Ia aqui no André e ali no Edu, falava, e aí, o que vocês acham? Não, Sam, vai. E aí você passou e foi pra qual college? Fui pro Trebas. Fui pro Trebas fazer... Meu Deus, como é que é o nome do curso? Você viu que eu fiz bem, né? Business. E-commerce. E-commerce. Super minha área, né? Sou uma pessoa que tem a cara da tecnologia, só que não. E aí fui fazer o e-commerce no Trebas. Todo mundo tem muitas coisas a falar da instituição, mas de tudo que eu passei, ela foi uma mantra. O Trebas foi, assim, ele me acolheu no sentido humano da coisa. Tá acadêmico, a gente não conversa sobre isso, mas humano sim. E aí, estava ali em Montreal, comecei o Trebas e aí cai as fichas, tem que começar a trabalhar. Você fez o Trebas em inglês ou em francês? Foi em inglês. Tem uma coisa interessante, na pandemia, o Canadá inteiro, as instituições todas dando assistência, prestando atendimento aos clientes. Quebec, eles fecharam. As instituições fecharam as portas. A gente não conseguia nem por telefone, e-mail, nada. E eu falo, Quebec tem uma cultura completamente diferente do resto do Canadá. Eles vivem é como se fosse um país diferente dentro do Canadá. Eles se consideram assim. Eu não tô aqui, gente, pra falar mal do Quebec, não. O Quebec é maravilhoso pra muita gente. Eu posso dizer, a gente vai chegar nesse ponto, mas eu não estou aqui para falar mal do Quebec. Eu acho que se você está preparado para viver com o que o Quebec tem a te oferecer, você terá sucesso. Okay? E se você gostar da cultura, né? Gabriela amou o verão, eu amei né? Montreal. É maravilhoso no verão. No inverno eu não conheço. Nós precisamos conversar sobre os 6 meses de inverno. Eu acho que eu tenho que ir lá ver, porque no verão eu achei excelente. Ela queria ficar lá, ela já estava programando, não, vou vir pra cá passar uns 6 meses. Mas eu vou levar meus filhos, com certeza, porque eu quero fazer uma imersão no francês, tipo esse intercâmbio de família, sabe? Passa. Eu acho que vai ser muito legal. Passa. Eu tenho isso na vida, eu sou muito grata. Né? Hoje eu vim no carro pensando sobre isso. Eu sou muito grata a todas essas dores que eu passei no Quebec. E não parou por aí, não. Nós estamos falando de 2021, né? Até fazer o PEFA e tá. Comecei no Trebas e aí começou, gente. Bora trabalhar? Como? Você vai trabalhar com o quê? Com o seu espanhol, com o seu português? Não, você vai ter que colocar o inglês para jogo e o francês que estava ali na francização muito no básico. E, gente, meti as caras. Eu peguei, falei pro meu amigo, me ensina a fazer um currículo. Ele falou, Sandra, que esse currículo aqui, que ninguém vai querer uma pessoa que MBA pra limpar a rua, não. Eu falei, então tá, vamos diminuir. Coloquei lá só as coisas que eu básicas, os básicos. Se eu falasse pra você, se eu colocasse lá, sei limpar banheiro, mentira, não sabia. Sei cozinhar, mentira, não sabia cozinhar. Não tenho vergonha de falar isso. Fui uma pessoa que teve uma educação patriarcal, tá? Então, como eu fui mais educada pelo meu pai do que pela minha mãe, o meu pai me colocava para estudar 200 coisas e eu tenho esse TDAH, então eu sempre tive acompanhamento, era escola de manhã, reforço à tarde. Eu sempre tive essa dificuldade de aprendizado, isso não é uma coisa nova para mim. Então, eu fui condicionada, você tem que ter a sua independência, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que provar para você, minha garota. Né? Se você quer uma pessoa, essa pessoa é para você ser feliz. Mas a responsabilidade para prover para você é tua. Então, essa bola foi me jogada assim. E aí, eu fiquei com uma lacuna, gente. Tudo que você tem em excesso, você também tem uma ausência. E para mim, a parte doméstica ficou. Eu também nunca gostei, não. Eu cheguei aqui, vontade de chorar. Eu não conhecia, eu não sabia como ligava a ferramenta chamada fogão, né? Para mim ainda é um animal estranho. Mas assim, eu tive que aprender tudo isso no intercâmbio. Olha, que boa notícia, né? A gente vai se virando, vai aprendendo, normal. Início disso, nunca tinha limpado o banheiro da minha casa. Sempre tive alguém para me ajudar. E aí, chegou ali,
Renata, eu lembro que adolescente, ela ligava fogão prendendo um palito no garfo. Eu morria de medo de ligar o fogão. Aprendi a cozinhar nos Estados Unidos, sozinha, sem apoio de família. A primeira vez que eu fui visitar a Renata, que ela fez um jantar pra mim, eu falei, caraca, que milagre o intercâmbio faz na pessoa. Não, é porque, tipo, Exato. Você tem que sobreviver, você tem que realmente sair da sua zona de conforto. Eu acho, assim, isso pra mim foi tão importante de aprender a cozinhar, porque eu vivia lá comprando aquele frango pronto do Walmart, ia comendo ele pedacinho com pão durante a semana, porque eu não sabia cozinhar. Ou então eu comia Taco Bell, que é aqueles tacos mexicanos que vendia, eu comprava o kit do Taco Bell, comia aquilo dali. Então, quando eu aprendi a cozinhar, veio a independência de você comer o que você quer comer. Exato. Isso E é a cozinheira de mão maravilhoso. cheia, viu? Não, aí eu ensinei minha filha desde pequena. Não é para que ela... você só tem que cozinhar. Não, fala para ela. Você tem 3 coisas muito importantes na vida. Você tem que saber nadar, você tem que saber cozinhar, você tem que saber dirigir. São coisas importantes na sua vida, entendeu? Então, minha filha hoje cozinha e cozinha bem. Não, meu marido que me ensinou a cozinhar. Mas, assim, pra quem não entende, quem tá no Brasil tem secretários do lar, né? Tem famílias que cozinham. Aqui, se a gente não tem suporte de nada nem de ninguém, ou a gente cozinha ou a gente passa fome. Não, vai ter que comprar aquelas comidas prontas. Que é sempre, horrível. whatever. Exato, mas a minha vida, desde a base, desde os meus 5 aninhos, quando os meus pais se separaram, foi muito baseada em trânsito. Eu viajei de avião a primeira vez sozinha aos 5 anos de idade. Cara, muito pequena. E assim, meus pais sempre souberam que eu não ia ser a pessoa... Eu tenho, assim, muita gratidão, tanto por esse incentivo da minha avó no começo, quanto pela forma que os meus pais me criaram com essa independência. Você é uma cidadã do mundo, né? Eu nunca... Assim, uma criança que sai de 5 anos... É um caminho sem volta. Ela já não tem medo. Outro dia, vindo pra cá, eu perguntei pros meus pais, vocês nunca pensaram que se eu tivesse medo de turbulência? Cara, você ia ter que lidar com isso. Porque um dia você ia ter que lidar com isso. Então, meus pais, embora muito simples, têm muito essa mentalidade De mundo. Vai. Eu também tenho. Tenho. E custou muito pra eles, a minha vinda pra cá. E aí, nesse momento de arrumar trabalho, e eu não podia falar pros meus pais, porque eles iam ficar loucos. Aí, o primeiro trabalho foi, vamos tentar resgatar aqui. Primeiro trabalho da Sandra foi de camareira. Em grandes hotéis? Foi num grande hotel. Não, mentira, foi da salsicha, gente, primeiro. O que é salsicha? Vocês não estão sabendo da história de salsicha? Essa salsicha é famosa no Canadá inteiro. Eu e mais 2 coleguinhas de classe, pegamos o work permit, vamos trabalhar. Eu, Patrícia e Lília, conseguimos uma vaga na Cargill. Cargill é uma das maiores do mundo na fabricação de embutidos, né? Eu, Patrícia... Era dentro da fábrica de embutidos? Dentro da fábrica. Vixe, nem me conte, então. Aí tem ali, aí eu falei para essas meninas, gente, tava menos 18, né? Para procurar emprego, uma delícia. Mas foi assim, a mulher ligou num dia, no outro dia a gente tinha que estar 5 horas da manhã. Que deve ser o tipo ponto. de emprego que tem um fluxo muito grande de gente entrando e saindo, né? Cheguei lá, primeiro dia de trabalho. Me botam uma roupa branca, um óculos, umas luvas. E eu não entendia nada do que aquele povo falava. Eu olhava e falava, Patrícia, Lília, vocês estão entendendo? Não, vai aí. Linha de produção, nunca tinha visto isso na minha vida. Eu falei, o que eu faço aqui? Aí a chinesa, put here. E eu olhei, eu falei, não, esse negócio do frango não dá pra mim. Falaram que eu ia fazer salsicha. Onde é que fica a salsicha? Eu sei que de tempos em tempos o alarme soava e as pessoas trocavam de posição. Eu olhei, eu falei assim, cara, eu não vou sobreviver até o final do dia. Eu olhei pra minha... O negócio repetitivo me dá pânico. Eu acho que eu não tenho conseguiria. TDAH. Se eu entrasse no hiperfoco, tudo bem. Só quero um hiperfoco com um monte de roupa. Minha mão tinha sangue e eu tava numa câmara fria. Câmara fria, não sei como é que fala. E tava ali. Eu olhei para minhas amigas e falei assim, olha aqui. Você aguentou quanto tempo? 1h30. Você não ficou nem um dia lá? Não, lá no frango. Aí eu olhei para minhas amigas e falei, me contrataram para fazer salsicha. Eu vou pro bando da salsicha. Não, mas você tem que ficar aqui, ó, tchau. Na hora que soou a sirene, ninguém olhava quem tava colocando as coisas. Fui pra salsicha. E eu tentava mostrar para minhas amigas, vem pra salsicha que é mais fácil. Dali a pouco na salsicha eu me injuriei. Então, assim, não era pra trocar da linha de produção. Mas como ninguém tava me controlando, minha filha... Você só ficava na salsicha. Até que eu achei o frango.
Aí eu falei, não, é no frango que eu vou ficar. No frango, o que eu fazia? Tirava a embalagem de cá e colocava de cá. Falei, olha, passava as horas sem relógio, sem celular, sem nada. Deve ser 1 hora menos. Gente, não conseguiria, não. Acabou o dia. Depois de 10 horas de trabalho, eu era part-time. Quanto você ganhava por hora? 18. Não tá ruim pra botar um negócio Não do tá. lado do Mas, corpo. Renata, mas você passou o dia inteiro fazendo isso? Mas $18 por hora, só pra você era o que fazer eu isso. tinha. Entrar em transe, tipo, não é pra Era o todo que eu mundo, tinha de não. oportunidade. Não, óbvio, tem que abraçar as oportunidades, mas eu tô falando assim que esse trabalho me deixa nervosa. Não sei se eu aguentaria. Aí, aconteceu tudo isso. Chegou no outro dia, febre. Falei, peguei resfriado. Era nada, era Covid. Primeiro dia de trabalho, peguei Covid. Falei, agora, eu vou esperar o Covid passar. Eu fazia exame, que era de graça, fazia exame. Deu 5 dias, desapareceu tudo. Eu falei, agora é hora de mudar de trabalho, né? Vou procurar. Então você ficou um dia só. Foi um dia. Eu Mas acho que- me registraram. Então você já tinha experiência canadense. Já tinha experiência. Mas coloquei. Óbvio, já tinha. Coloquei, eu não coloquei a data de saída. Eu colocava que eu tive experiência. Aí arrumei um de faxina, né? Pra fazer faxina em escritório. Esse eu gostei demais. É mais fácil do mundo é esse. Porque eu já Ai. fiz faxina no escritório Uma também. delícia. Você fica sozinha, coloca Não, o e não tem fone. muita coisa, né? Tirar o pau da mesa, tira o lixo, passa o vacuum, acabou. E o povo lá onde eu trabalhava, eles tiravam o sapato. Toma Então limpa, assim, não tinha nada pra fazer. Só tirar, limpar o lixo. Aí gostei desse trabalho. Só que aí vem, né, a tentação do trabalho. Apareceu uma noite pra eu fazer. Que era pra limpar o... Tipo ali com a Store daqui. Sei. Que é o que lá é do governo. E tinha uma empresa de brasileiros. Gente, essa história. Que fazia. Aí eu pedi licença, falei, senhor, eu sei que esse não é o ambiente que o senhor quer pra mim, mas assim, eu não bebo, mas eu vou limpar Então, tipo lá. assim, você tem um relacionamento com Deus já há algum tempo, né? Já de algum tempo. Graças a Deus. Aí peguei e fui trabalhar lá pra limpar. Gente, o povo todo embora, a loja fechava, eu entrava sozinha na loja. Primeiro dia de trabalho, sozinha, fiz trabalho, me chega o brasileiro lá. E aí, viu muita coisa? Eu falei, viu alguma coisa o quê? Não, porque assim, né, você sabe que a gente é crente, loja de bebida cheia de demônio, hein? Misericórdia. Aí eu falei, eles vêm com frequência? Eles vêm. Teve um dia e começou a contar a história ali, ó, tava ali, aí veio uma coisa assim, maluca. Cara, é engraçado que eu não acredito nessas coisas, mas eu fico num cagaço. Tipo... Mas eu vou. Eu não acredito, mas também eu não quero deixar de acreditar. Sabe? Na dúvida, eu quero distância. Morria de medo. Mas na época eu não era cristã, eu não era, tipo assim, não tinha nenhum entendimento do mundo espiritual. O que acontecia dali era sobrenatural, mas pra mim, tipo, tá ok, existe alguma coisa aí e tá tudo bem, eu tô aqui pra resolver, entendeu? Saindo do Brasil, quando eu fui para os Estados Unidos, foi aí que eu tive uma experiência real com Deus, de transformação de vida. Foi aí que eu tive entendimento do mundo espiritual que eu não tinha até então. Mas é isso que eu falo, gente. A gente vai tentar fugir e ele vai estar lá. Ele já estava aqui antes de eu vir. Ele já estava em Montreal antes de eu chegar. Ele estava ali para usar a boca de alguém para dizer assim, eu vejo você morando aqui, porque essa frase ficou na minha cabeça durante todo esse processo. Mas até então você tava trabalhando lá e não tava pensando em migrar, né? Você só tava... Como é que eu ia querer migrar naquele sofrimento todo? Agora, peraí, uma coisa, eu acredito, né, que onde a gente chega, tem a presença de Deus, o demônio tem que sair. Então, assim, quando você entrou no Liquor Store, que as pessoas falaram que tinha demônio ali, você viu alguma coisa? Porque eu entro com autoridade. Eu vi, minha filha, vi $20 a hora que eu tava precisando. Foi a única coisa Só que esse cara me deixou tanto com medo, e eu falei, ó, o trabalho aqui tá fácil. Então eu ia entrar orando, repreendendo. Em uma semana eu já passei por 2, vamos por terceiro. E ninguém te ofereceu aquele trabalho de fazer make-up em defunto, não? Porque Ai, foi um dos Deus trabalhos me que me livre, ofereceram Renata. quando eu cheguei nos Estados Unidos. Que é aí que eu acho que a experiência é tipo assim, você trabalhar diariamente. Eu não, mas me ofereceram. Eu falei, cara, isso não é pra mim, Eu não. acho que eu iria. Ai, não. Eles iam ficar tudo parecendo os palhaços, mas eu ia. Assim, não tenho medo. Tenho medo de vivo. Aí fui lá. Aí eu olhei bem pra cara daquele homem. Eu falei assim, eu sou a bola da vez, né? Que tem um monte de gente me oferecendo emprego. Aí, minhas amigas, Sandra, nós conseguimos... As mesmas da salsicha, né? Tava junto. Sandra, nós conseguimos um negócio no hotel. Conheci uma mulher assim, ela vai levar a gente, vai apresentar no hotel. Falei, o hotel faz o quê?
Camareira, não sei arrumar cama, mas vamos lá. Ainda mais que tem que ser esticadinho, Peguei minha bonitinho. mochilinha, minha filha, e foi lá no hotel. E aí chegou no hotel, fui contratada. Eu falei, gente, isso aqui tá bom demais, né? Você sai de um... Qual que é o salário? 23. Sou camareira desde que nasci. Né? A paixão da profissão sou eu. Falei, 23 a hora, cara? Vamos embora. Nunca mais eu deixo de deixar gorjeta. Nunca mais. Agora nem que se for $1, eu vou deixar. E fiquei ali no hotel pouco tempo também. E aí consegui um outro trabalho de limpeza. E a gente já tá falando aí de janeiro. Eu tô falando isso tudo no inverno muito rigoroso. Fui limpar lá o chão do SAQ lá com menos 20. Aí falei, bom... Esse é o lado ruim que ninguém conta, né? Os perrengues de acordar às 5 horas da manhã. Ela ganha $23 por hora. Calcula aí, com o dólar do jeito que não tá. precisa pagar academia também. Você já arrumou quantas camas por dia pra entender como é que o braço dói? Tipo assim, não vamos lá. Ela chegou, ela não teve dificuldade de conseguir trabalho. Ok, não é trabalho de sonho, mas assim, você tava trabalhando o tempo todo. Minha filha, na hora que o desespero bate, não tem trabalho de sonho mais não. A gente trabalha na hora pra que a realidade bate aqui, né? É isso que eu falo, gente. Toma cuidado. Você tá vendo todo mundo aqui estabilizado? Ótimo se você foi uma pessoa que se organizou melhor que eu. Não foi o meu caso. Então, se você pode se organizar, se organize. Pra não passar perrengue. Agora, se você também é que nem eu... Cara, com certeza você vai aprendeu jogar muita coisa. Vai jogar suas fichas? Então pega sua mala e vem. Para de pensar, para de enrolar, pega sua mala e vem e dá um jeito. Não, eu aposto mais na organização pra você sofrer menos na adaptação. Mas ela veio sozinha. Vamos lá. Não tem ela filhos jovem, envolvidos. Sozinha, jovem. Beleza. Tinha uma grana separada. Então, tipo assim, ela podia correr esse risco. Você podia viver isso. Podia. O que eu falo, meu caso não é regra, meu caso é exceção. Não, mas vem muita cá, gente vê assim. A gente falou, você primeiro visitou Toronto, depois você veio pra Montreal, tá no inverno de Montreal e hoje você tá em British Columbia. Eu sei que em Montreal você ainda encontrou um amor, correto? Então, foi nesse momento de transição, lembra-se que eu mudei de college, eu fiquei com crédito na instituição, eles não iam devolver meu dinheiro, né, que ninguém é bonzinho. E eu fiquei lá com os créditos e eu falei, eu não vou mais fazer esse inglês que ninguém me passa, eu vou fazer o francês. E aí fui pra aula de francês. Não foi, nem Montreal, nem Canadá e nem meu marido foram amor à primeira vista. Acho que não nasci para amor à primeira vista, tá? Não sou essa pessoa. Acho que BC foi amor à primeira vista. Mas pra mim também. Não foram esses outros casos. O Thiago, ele era meu colega de sala, ele não tinha dente. O dente estava quebrado. Tava quebrado. Ele sentava assim e só reclamava. E pra mim, assim... Assim, a gente não teve interação. A gente só uma professora que falou uma palavra em francês que eu não tinha com quem compartilhar a minha idiotice. Aí eu olhei pra cara dele, eu acho que ele entendeu a idiotice, começou os dois a rir, ninguém entendeu e foi o único contato. Depois disso, gente, segui minha vida. Aí fui... Você já sabia quem era ele de algum lugar? Não, porque ele apareceu na internet, né? Não, nada. Não. Eu lembro de depois... Eu apareci nos stories lá de sei lá quem, né? Aí, meu primo falou assim, Sandra, o que você tava fazendo com fulano e Bleutano? Eu falei, tava lá na minha sala, quem são? Lembra aquele pessoal que eu te mostrei da viagem do não sei das quantas? Falei, aquele pessoal que tem uma vida nada a ver com a minha, porque ninguém tava na fábrica de salsicha, não. E ainda falei, tipo, nessa vida aí, meu filho, esquece, isso aí não é pra mim. E nunca consumi, né, mas meu primo era super fã. E aí eu vivi a minha vida lá em Montreal, minha filha, Tinder pra cá, amor à primeira vista... Que não era a primeira vista. Os matches do Tinder eram com canadenses ou com quais nacionalidades? Era com canadense. E aí, alguma história interessante? São muitas. Mas a gente tem que fazer uma... Assim, canadense, gente, via de regra de Canadá. Eles não são brasileiros, tá? Eu fui tomar muito café, quase fiquei com a gastrite. Ainda bem que você gosta de café, porque pra mim já ia ser o não. Não é porque eu acho que os encontros, até por segurança, tem que ser em cafeteria durante o dia, entendeu? Eu não bebo café, então teria que ser alguma coisa... Não, mas você ia ter que aceitar, senão você não ia ter date. Porque assim, o bar é uma coisa quando você já tem mais uma relação. Uma intimidadezinha. Mas pra conhecer, vamos ali tomar uma coisa no café. E aí eu ia pro café, engordei, menina, porque os rapazes iam, e não era aquela coisa de brasileiro, vou dar beijo. Não dava beijo, não. Você ia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu desistia, né? Eu falava, isso aqui não é pra mim, não, vamos embora. Mas vem cá, deixa eu só entender, porque eu sou todo fora do mercado há muitos anos. No Brasil, na minha época de adolescente, quando a gente beijava na boca, era só beijinho na boca, saía pra dançar, um beijinho na boca, um restaurante e tal. Aqui nos Estados Unidos, reza a lenda que as pessoas não beijam nunca, demoram uma eternidade pra beijar, mas quando beija já tem intimidade maior até pra fazer um amorzinho. É assim mesmo que funciona? É, porque o beijo pra eles é muito íntimo.
íntimo. A pessoa enfiando a língua dentro da sua é muito Então íntimo. o resto todo é tipo um beijo. Mas assim, eu já deixava as coisas bem claras. Eu sou crente, tá? Não, tô dizendo que seja geral, mas assim, o estilo da programação é basicamente isso. Encontros, demoras, quando tá beijando já pode fazer tudo. Sim, mas também tem aquela coisa que você não sabe onde você tá. Porque, de repente, o cara tá namorando com você e não te avisou. Porque pra ele não tem ficar. Ficar não tem. Ele conhece. É cultural nosso. Ele está conhecendo 1, 2, 3 pessoas e, de repente, a pessoa que ele segue encontrando, e você vê isso pela frequência, é a que ele tá namorando. Né? Eu tinha uma pessoa que namorava comigo, eu namorava com ela. E eu precisei que eu falo, não tá entendendo. Não. E como é que você conhece? Tipo assim, conhecer não. Como é que você voltou o contato com seu atual marido? Aí é outra história, né? Pegou. Beleza, aconteceu isso, né? Em janeiro de 2021, tive meu primeiro surto. Né? Era casamento do meu irmão, dia 16 de janeiro. Eu vendo todo mundo online e eu já tinha mudado de trabalho, já tava com esfregão. Eu tava no hotel, pegando o que aparecia, e mais o trabalho da oficina. Falando em espanhol, do escritório. Aí tava com esses 2 trabalhos, me deu a crise. Crise que, gente, nem todo mundo vai se dar o luxo de ter uma crise dessa. Eu olhei lá fora, -20, 11 horas da noite. Escuro. Meu irmão na festa de casamento, minha família toda reunida. Meu pai, eu vi que meu pai tinha alguma coisa errada com meu pai ali. Falei, não, quero ir embora. 16 de janeiro, falei, quero ir embora. 2 dias depois, tava dentro do avião. Mas eu entendo. Não, mas eu entendo, porque, tipo assim, essa parte de você ver a família vivendo, comemorando pra datas importantes e você está fora, aquilo dali machuca, principalmente se você tá sozinha aqui. E eu sou muito apaixonada pela minha família. Quando eu vi aquilo, eu falei, quero ir embora. Quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. E foi nessa que, pum, voltei pro Brasil. Mas você já tinha largado o college, já tinha concluído? Tava em férias. Foi em 2 dias. Em 2 dias eu tava dentro do avião, embarcando. Meu pai quase teve um treco. Eu tenho um vídeo do meu pai falando, você foi deportada? O que aconteceu? Eu não, vim te ver. Ninguém sabia de nada. Eu cheguei no Brasil, quase matei minha família. Falei, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vim embora, daqui a pouco eu volto. Aí já vim com a passagem de volta comprada, que eu sabia. Primeira igreja que eu entrei, o senhor não mandou você voltar. Eu falei, cara, eu falei, tá bom, então eu volto pra lá. Fiquei uns dias, me recuperei. E aí, voltei. Falei, não, vou começar esse negócio. Meu pai, não, você começou, vai terminar. Mania de largar as coisas, não vai. Você vai terminar, você terminou tudo, você passou por coisa pior, volta. Volta que a gente tá com você. Então, minha família sempre... Aí, voltei pra Montreal, né, passou tudo isso, comecei a fazer o college. E aí, surgiu nessa viagem, que depois que eu passei pela salsicharia, uma pessoa me convidou para fazer uma live, para contar da minha experiência. E nessa live eu contei, olha, eu trabalho com isso, sou especialista nisso no Brasil, tinha uma formação consolidada, uma carreira, né? E aí, de repente, isso não tinha batido em mim até esse dia 16. Eu olhava aquele escritório e falei, mas cara, eu devia estar ali. Eu não devia estar aqui. Eu olhei meu uniforme, eu olhei aquilo, eu pirei. Falei, não, tô no corpo, tá tudo errado de novo. Aí voltei pro Brasil, tá? Eu cheguei no Brasil e aí eu tive essa live para contar. E nessa live surgiu a primeira oportunidade de trabalhar com intercâmbio. E não foi assim, você vai ser consultora de intercâmbio. Não, você vai montar uma equipe de 5 vendedores. Eu falei, baseada em quê? Baseada no que você conhece de formação de equipe de alta performance. Falei, então é para usar a experiência do Brasil. E como é que eu vendo esse negócio? Como é que te venderam? Não faça desse jeito. Você vai fazer isso. Treinamento com essa escola. Então, essa minha primeira oportunidade no mundo de intercâmbio me tirou do Entry Level Job, me jogou para trabalhar numa empresa aqui, que era aqui de Vancouver. E é assim, uma oportunidade que eu vou ser grata pro resto da minha vida. Essa pessoa que me ajudou. E aí, eu fui treinada. Mas eu fui treinada com, assim, eu vou te falar, com os melhores profissionais, os mais generosos que vocês possam imaginar. E ali já veio, 3 meses depois, gente, eu tava no Brasil de novo fazendo um evento. Então, eu saí ali da faxineira e tava num evento com todos os profissionais dos colégios públicos, que eu te falo, a minha formação foi com eles. Assim, eu fui de college em college, né? Essa empresa que eu tava... Então, hoje você trabalha com intercâmbio? Hoje eu trabalho com outra coisa. Hoje eu trabalho num órgão, né, que regulamenta todos os
tradutores certificados do Canadá. Mas você pega alguns clientes específicos para intercâmbio também? Só tendo por indicação. Ou seja, reduziu. É como se fosse como é que eles falam aquelas coisas? Tipo, algo muito especializado, né? Na verdade, não, Rê. Na verdade, eu não tenho hoje como absorver a alta demanda de fazer publicação. Então, compra de mim quem me conhece. Entendi. Né? E quem está disposto a seguir a minha recomendação. Porque olha tudo isso que eu passei. Né? Até conseguir esse trabalho na empresa de intercâmbio. Que foi bom, foi ótimo. Me levou para um outro patamar profissional. Me fez ter esse networking que hoje eu uso. Essa semana eu estava aqui na VIC, que é aqui do lado, com pessoas que eu conheci nessa época. Né? Então, me deu condições de não só sobreviver todo esse processo, mas como aprender com quem estava dentro da área. Então, hoje eu atendo as pessoas que estão abertas e dispostas a seguir a recomendação no sentido: eu sou uma pessoa, eu sou intermediária, simples assim. Eu sou intermediária entre você e o college. Eu vou fazer a sua aplicação. Só que o que eu falo sobre a receita do bolo, que todo mundo acha que é um passo para a imigração, para mim começa lá no Brasil. Antes de você tomar a decisão, se você precisa de um college, eu preciso que você fale com o consultor de imigração. Com certeza, porque ajuda a pessoa a não perder tempo nem dinheiro, E né? nem Com o meu. escolhas erradas. E nem o meu. Eu falo assim, se você está nesse segmento, se você gosta desse segmento, se você quer aprender, é um mundo maravilhoso. Mas é um mundo que você trabalha 24/7, você não descansa. Né? Então, como eu tenho uma outra atividade profissional, porque eu decidi fazer essa transição de carreira, porque eu sempre fui a pessoa do CLT, gente, eu gosto de uma carteira assinada, eu gosto de horário para entrar, eu gosto de horário para sair, né? O que eu faço em relação ao intercâmbio é mais, eu acho que por amor do que propriamente por dinheiro, porque todo mundo que trabalha com isso sabe que, né, para ficar milionário com esse negócio, você precisa ter volume muito alto. Então, hoje, é quase que com caráter consultivo, né? Então, esse consultivo que eu faço é o seguinte, ó. Aqui, primeiro, antes de falar comigo, você vai falar com um consultor de imigração. Se não passar por esse crivo, eu não tenho muita condição de ajudar. Isso porque, falando de Canadá, hoje, se você perguntar, você ajuda mais as pessoas a virem para o Canadá? Não. É Irlanda, é Malta, é Dubai. O porquê? Porque a capacidade da comprovação financeira do brasileiro hoje é diferente. Só que para o Canadá, gente, é uma questão de organização. Entendeu? Se você tá louco, quer fazer tudo na emergência, então tu faz o seguinte, ao invés de você ficar enchendo o meu saco por causa de PEF, tu vai lá pra Irlanda. Eu tô trazendo 3 da Irlanda pra cá agora, tá? Muitos usam como estratégia, né, Renata? Eu indico muito para meus clientes que não têm o inglês necessário para vir ainda e querem fazer tipo o PEF aqui dentro, que não pode trabalhar. Eu falo, vai pra Irlanda, vai pra Austrália. Eu prefiro a Austrália, eu acho que ganha mais lá. Ganha mais, mas o que a gente tem de ponto? O processo vai ser tão sacrificante quanto o Canadá na questão de tirar visto, porque as regras mudaram. Então, cara, você tá com urgência? Tô. Você tem inglês? Não tem. Então, tu vai aqui, ó, R$10 mil, 6 meses de curso. Você vai lá, você aprende esse inglês. Enquanto você aprende esse inglês, tu vai matricular aqui e vai começar a fazer a tua aplicação. Tá bom? Quando chegar nesse momento aqui, ou você vem e aplica Inside, ou você vai para o Brasil aplicar. Como é que tá a questão da moradia na Irlanda? Porque passou uma época que estava bem complicado para os estudantes internacionais conseguirem moradia, né? Deu uma melhorada nesse ponto? Em relação à disponibilidade, sim. Em relação ao valor, não. Tá? Quando a gente pega um homestay, a gente está falando de homestay no Canadá, que sou super a favor da pessoa chegar no homestay, tá? Também acho super legal, uma opção muito interessante. É a inserção valiosa que você tem da interação com o canadense pra você sentir. Tem que ser choque. Mas gente. também tem sorte e azar nesse assunto, porque eu já vi relatos de pessoas que foram para casa de canadenses excelentes e foram para casa de canadenses que fazem literalmente como business e nem se envolve com o inquilino, com o estudante, né? Então, às vezes não tem nem contato. Eu vim, tá, naquela época, por homestay. Minha homestay é minha família lá em Montreal hoje. É isso, eu acho que muitas pessoas dão muito certo. Eu acho que vale a pena. Se eu fosse solteira, certamente eu faria. Eu tenho uma família aqui que tá, inclusive, com uma aluna minha aqui em Vancouver, que, cara, a mulher é sensacional. Trata como filha, a mãe dela tá enciumada, que ela tá falando que é a mãe do Canadá dela. Assim, é sorte e azar, a gente sabe que tem gente que faz isso pra pagar o mortgage, né? Sei lá como é que fala. A prestação, né? A prestação Sim. lá. Tem gente que só faz isso. Ok? E aí você não vai ter. Mas para mim foi válido.
E lá na Irlanda, por exemplo, é equiparação da moeda mesmo. O mesmo valor de uma homestay aqui, que dá $1.000 por mês, é lá, $1.000 com as refeições. Entendeu? Então, às vezes, vale a pena você ter essa segurança. Você não precisa pegar os 6 meses. Eu estou em todos os grupos de moradia da Irlanda. Você abre meu celular, é Dublin, Vancouver, Montreal, porque eu estou nessas coisas de moradia. Normalmente, indico que faça esse caminho. Então, assim, primeira etapa desse processo, você vai falar com o consultor de imigração. Se ele falar pra você, sem chance, cara, você não tem inglês, a gente vai pensar junto com ele. Porque não adianta, eu não sou a pessoa sonha ir pro Canadá, que vai tirar o Canadá dela. Eu não vou tirar o Canadá de você. Mas a gente vai arrumar caminhos. Então, nesse momento, por exemplo, eu tenho 3 na Irlanda que estão nesse caminho de construir o inglês, tentar aí equilibrar a comprovação financeira, porque lá ele faz a comprovação financeira, que são R$20 mil, certo? E ele já está com os estudos pagos, porque é um pré-requisito que pague lá. Então, ele tem que administrar esse curso de moradia, né? Você chega lá para fazer o inglês. Hoje, em Dublin, a gente está falando de umas 3 semanas para chamar para fazer o visto. Cork é um pouquinho diferente o processo. Você já começa a trabalhar enquanto você está em inglês. E trabalho lá tá fácil, tranquilo? Nenhum país no mundo, gente, vivemos uma crise global. Mas assim, aqui as pessoas conseguem, você conseguiu, eu vejo as pessoas conseguindo trabalhar aqui tranquilamente. Talvez não seja como a gente falou no começo, o emprego dos sonhos, mas assim, você consegue trabalhar. Você consegue. Dishwasher, minha recomendação, vamos pegar ali perto do verão europeu, porque fica assim, então você tem mais oportunidade de mostrar quem você é para conseguir se efetivar ali, né? E assim, Irlanda pode ser passagem para o Canadá. Dubai não tem comprovação financeira, pode ser passagem para o Canadá. E aí você manda estudantes para Dubai para cursos de inglês? É curso de inglês com curso de business de curta duração. Em Dubai? Em Dubai. E a escola providencia também tudo e não precisa de visto. Eu não gosto desse mundo árabe, cara. Eu sei, mas é uma transição, é só para pegar inglês Nós, como mesmo. mulheres, nesses países, nós somos 3ª categoria, 4ª, 5ª Se categoria. É que tem alguma categoria. Mas Dubai, especificamente, é muito turístico, globalizado. Então, quem vai para lá já tem que ter um nível intermediário. Você entende? São escolhas, gente. Né? A gente sempre tem que buscar as alternativas para chegar a pessoa no objetivo dela. Claro. Então, assim, agora vamos lá, senão a gente vai mudando de país, mas eu quero saber como é que você chegou em BC, que é o meu coração. Como eu te falei, essa primeira empresa que eu trabalhei era de BC. E aí, óbvio, aí eu já estava envolvida com os consultores de imigração, né? Era liga para um aqui, liga para outro aqui, liga da província X aqui, já estava ligando para todo mundo, perdida. E aí tudo vinha BC. Tudo vinha BC. E eu, assim, gente, estudante, tava ali... Você nunca tinha vindo pra cá? Nunca. E aí, conheci o Thiago. Que é seu atual marido. Que é o meu marido. No meio daquela confusão toda de conhecer uma pessoa nova, eu estava ainda no college, então a minha cabeça sempre foi... Vocês conheceram no ambiente de trabalho ou no Tinder? No curso de francês. Não, isso ela conheceu, mas depois para reencontrar. Eu trabalhava para a empresa de BC. A minha roommate virou pra mim e falou assim: você sabe o Thiago? Eu sei lá, marido tá falando de tal, você separou. E daí? Ele tá em Vancouver vindo pra Montreal. Eu falei, meu computador tá lá. Porque o computador da empresa estava aqui. Pra você ver a minha desassociação com uma coisa e a outra, eu não lembrava que ele era do mercado. Aí quando ele pegou e falou assim, porque não sei o que, a empresa tal, Aí eu falei, você não pode trazer não, é o computador do meu trabalho. Aí ele, mentira que você trabalha com isso. E aí a gente começou a conversar. Eu falei, e aí, como é que você traz o computador? $200 ele me cobrou. Eu falei, então fica com seus $200. A minha chefe na época até falou assim, eu pensei que queria fazer por amor. Eu falei, deixa esse computador aí. Vamos mandar pelo correio mesmo, esquece esse computador. E nessa de esquecer o computador, eu comecei. Aí ele estava numa situação difícil, eu comecei a falar no telefone, no percurso dele de Vancouver para Montreal. E eu falando de Deus, até o momento que ele falou assim, eu sou ateu. O negócio é o seguinte, essa chatice de Deus não é comigo não. Eu falei, então a gente termina a nossa conversa aqui, porque a única coisa que te salva agora é Ele. E eu não vou parar de falar. Sabe por quê? Porque eu não tenho como falar de mim sem falar de Deus. Vira uma identidade só, vira uma coisa só. Mas você falando isso para um ateu é tipo um repelente natural, né? Eu falei, então assim, se eu sinto, nossa conversa se encerra por aqui. 20 minutos depois meu telefone tava tocando. E é isso. E é sobre isso. Entendeu? Eu não vou negar minha fé por causa de ninguém. E aí eu passei todo esse processo, conheci o Thiago.
E aí vem a parte triste da história, né? A gente casou em janeiro no Brasil, do outro ano, né, de 2023, o ano passado, e eu engravidei. Logo em seguida, poucos meses? Foram 3... Eu descobri que estava grávida em abril, eu engravidei na lua de mel. Lua de mel, né? A gente pegou... Mas vocês já estavam pensando em tentar engravidar ou foi uma surpresinha? A gente casou e na gravação, que tá no YouTube, o Thiago fala: olha, filho, isso aqui é pra você. Era o sonho dele. Ele não, antes de me conhecer, ele não queria ter filho de jeito nenhum. Aí depois de tanto eu falar de família e ele também se converter, virou o sonho dele. Então eu já tinha, a criança já tinha nome. E aí eu engravidei. Só que eu não tinha terminado o college, gente. E no Quebec, se você não terminou o college, você não tem a saúde pública. E aí começou a saga. Eu não tive um dia de paz na minha gestação. Até na delegacia eu fui parar grávida. E aí começa uma coisa assim maluca de você tentar buscar alternativas para você ter um mínimo de dignidade de ter uma consulta, e eu não tinha. E aí paguei uma consulta para fazer um ultrassom num lugar desse que você paga para ver só, mas que não é uma médica que faz. Ali eu tenho a única fotinho que eu tenho do meu filho, né? E aí... Você sabia que era menino, então? A gente, naquele momento, não sabia. Com 12 semanas no primeiro ultrassom, não. E aí, eu fiquei desesperada, eu preciso fazer exame. Não sei, coração de mãe sempre dizia que tinha alguma coisa que não estava bom. E aí, o que eu fiz? Eu fui buscar ajuda em Quebec City, que eu consegui uma clínica que poderia me atender e conseguiria fazer os exames. E a gente foi lá. A saúde só é pública depois que você conclui o college? Depois que você conclui o college. Antes disso, você não tem, você só fica com o seguro. O seguro não cobre parto. E aí, a gente estava considerando ter o parto nos Estados Unidos ou ir para o Brasil, assim, sempre fui muito aberta, né? Ele ia ser canadense de qualquer jeito, mas assim, eu estava preocupada realmente com o meu bem-estar e com o bem-estar do bebê. Com acompanhamento normal. Exato. E não era uma coisa, eu não tenho condições de ir para o Brasil para fazer os exames, a gente estava estudando isso, mas eu queria ter pelo menos uma tranquilidade se eu precisaria fazer isso rápido ou não. Não, e não tem como você ficar cada exame, pegar um avião para ir para fora, né? Exato, você tem que... exato. Até porque é longe para Dedéu, não é? No momento do parto, eu ia estar na transição do PGWP para pegar o PGWP, mas eu ia ter 30 dias para essa resolução sair. Tanto é que, no final das contas, teria saído, se eu pegasse a cronologia que realmente aconteceu, teria acontecido e ele teria nascido pelo sistema de saúde. Mas, enfim, o que eu falo, assim, uma coisa que a gente ignora nesse processo todo é a questão do planejamento familiar. Eu não vim pra cá pra ter filho. Eu não vim pra cá casar. Você não veio pra casar, aconteceu. Eu esqueci do pequeno detalhe que eu não tinha saúde, né? É verdade. Você não tinha um plano de saúde, você quer dizer? Não, eu só tinha o seguro, mas sei lá, a gente também tava tão feliz com o casamento, tão feliz com a ideia, mas a gente não imaginou que ia acontecer tão rápido. Né? Eu tava com 36 anos já. Como é que eu vou engravidar de um dia pro outro? Mas engravidei. E aí foi muito sofrimento, gente. Foi muito sofrimento. O diagnóstico, ele não vem como vem no Brasil. E isso, o meu diagnóstico já começou a virada de chave mais importante na minha vida. Peraí, você fez o primeiro ultrassom, você estava com 12 semanas. 12. E estava ok esse ultrassom? Ela não fala. É só uma pessoa como eu e você que passa mas você não recebe nenhum laudo daquilo ali? Não, sem laudo, é só foto. Aí você pegou a imagem. Aí com aquela imagem você foi numa clínica depois? Não, eu não precisei da imagem pra nada. Na verdade, a imagem era só pra ver ele, né? Aí a clínica foi mais pra fazer os outros exames. Que na época foi coisa de $900. E quando você foi nessa clínica? Com 16 semanas. 16 semanas, ok. Aí com 16 semanas você foi fazer os exames. Quando você recebeu o resultado, qual era o resultado dos exames? Eu não recebi o resultado, eu estava na mesa. Ela acabou de ver o sexo dele, a gente ligou para as nossas famílias super felizes, é um menino, e dali eu comecei a ver as caras estranhas. Eu falei, Thiago, ele não tá bem. A cara do médico que tava vendo. Vinha uma, vinha duas, e foram 4 horas entrando e saindo, gente, até o momento que tiraram o Thiago da sala e eu já sabia que tinha alguma coisa muito grave. Porque eu tinha acabado de ouvir o coração do meu filho. E qual era o problema? Anencefalia. Aí
É incompatível com a vida. Mas com 12 semanas eles já deveriam ter visto isso. Mas né? ela falou que não era o médico Não que era fez, médico. então, tipo, eles não dão. Mas vem cá, aí falaram assim, tá bom, tem esse problema da anencefalia, a gente vai tirar. Você é opcional ou você, de fato, tem que tirar? Não, eles nem falam. Sinto muito, né? I'm so sorry. Aqui tá o endereço. Tô te encaminhando pro centro de aborto. Aí você foi. Eu não fui. Eu não aceito um diagnóstico que não veio na minha língua. E depois a gente estava na estrada, voltando de Quebec City para Montreal. Uma das médicas que eles passaram o meu caso, um especialista ligou, explicou, olha, eu sinto muito, eu sinto muito. Ela falou, olha, o seu bebê, ele não tem a parte de cima do cérebro, ele tem a crania, ele também tem uma deformação na mão, ele não consegue sobreviver. Nós orientamos que vocês façam a indução. A curetagem. Quanto, eu passei por isso também. O do meu não foi curetagem, porque ele já estava grandinho. Foi parto mesmo. Foi parto. E aí, em 3 dias eu estava dentro do avião de novo, sozinha, indo pro Brasil. Thiago tinha, assim, coincidiu de ser a cidadania dele, no mesmo momento que a gente descobriu. Eu fui, ele ficou. E aí, eu fui, e eu cheguei acho que no sábado que eu cheguei, na segunda ele chegou, a gente teve que passar todo o processo de exames novamente. Eu precisava de 3 exames no Brasil para não precisar entrar com ação judicial, né, porque é legal nas condições que eu tava. Fiz os 3 exames. Meu irmão, que é bispo, estava do meu lado, então para mim também tinha um peso, porque era um aborto, não deixava de ser um aborto. Mas a gente não pode, a medicina não pode ser ignorada, né? Então, oferecia risco a mim, naquele momento, já oferecia, porque a gestação de anencéfalo, ela é um risco para gestante. E o meu irmão me deu a bênção dele, minha família estava ali do lado, e a gente começou o processo. Passar por esses momentos com a família por perto é um pouco mais reconfortante, né? Não tinha como. Eles são meu alicerce, assim, não tinha como. Eu passei sozinha no Rio e foi devastador para mim. Não tinha como. Eu passei sozinha nos Estados Unidos. Sozinha não, né? Porque tinha pelo menos o pessoal da igreja, mas assim, são cenas que você nunca esquece nunca. E é uma dor três histórias diferentes, por motivos diferentes, mas com certeza dolorosas iguais para cada um. Não tem como. É horrível. Não tem nome para mãe que perde o filho. E nesse momento, eu internei junto com o Thiago, né? Minha família foi nos levar e eu tava em oração constante, eu não parava de orar, gente. Eu não parava de orar. E aí, eu fiquei numa sala que entravam pessoas que estavam abortando, tendo aborto espontâneo. E eu comecei a orar pelas pessoas que estavam ali no meu cantinho. Eu larguei a minha dor de lado. Eu não sei o que é pior, porque você ficou no lugar que estava um aborto, eu fiquei no lugar de nascimento. Então saía todo mundo com seus bebês na mão e eu com fralda geriátrica, assim, sabe? Eu saí com papel. Horrível. Eu fiquei numa ala separada e aí começaram a colocar medicação. Ele lutou muito para ficar. Ele lutou muito. Normalmente, com a segunda batida de comprimidos, eles não suportam. O meu foram 24. Misericórdia. Foram 3 dias. Até o ponto que eu fui pra CTI. Isso a gente nunca contou. Nossa. E você imagina? Não podia ir direto pra uma cesárea, não? Pra você não ter que passar por tudo isso? Não, eles não fazem cesárea em situações assim. Tem que ser, pelo menos... Já tinha 16 semanas, tinha um bebezinho. No meu caso, eu tinha 21 semanas, eu tive um parto. Eu entrei em trabalho de parto. Eu tive as dores de parto. E ela nasceu viva ainda. E o médico falou, ela vai nascer sem chorar, porque é muito pequena. Nasceu chorando, gritando. Ai, meu Deus. Então, quando eu estava nos Estados Unidos, se fosse no Brasil, eles teriam deixado morrer. Nos Estados Unidos já tinha uma equipe, tipo umas 10 pessoas já em cima do bebê. Botaram na incubadora, levaram pra UTI, sabe? Foram 3 dias da minha vida, 3 dias que eu só fazia orar por um milagre, assim. E ver aquele bebê, eu lembro que essa parte do meu dedo aqui era a palma da mão dela. Então, a pele era muito fraca, então eu não podia alisar. Então, eu pegava o meu dedo, botava na palma, ela fechava. Segurava, assim, sabe? Nossa, como que foi, assim, aqueles dias marcantes. Mas ali eu fiz um propósito com Deus, porque eu passei por esse ultrassom, tinham dito que o cérebro não estava em desenvolvimento. Eu orei a Deus, eu falei, Senhor,
se for da tua vontade que essa criança nasça sem o cérebro, que o Senhor tire de mim. Mas seja feita a tua vontade, sabe? Eu coloco nas tuas mãos. E aí, 3 dias de oração, no 3º dia eu entrei em trabalho de parto. Literalmente, eu tive as contrações, tive tudo. Quando nasceu, eu fiquei até culpada pela oração que eu tinha feito. Porque quando você vê o bebê, não importa se tá sem o cérebro, sem a cabeça, sem... Cara, é tão... É seu filho. Exatamente. Nós vimos, tanto eu quanto o Thiago. Nós vimos. O vínculo que você tem com aquela criança é indescritível. Você, mesmo sem nunca ter segurado no colo, você olha aquela criança, você fala assim, é meu filho, sabe? E você quer dar a vida para aquele filho. Mas eu acredito, eu passei por essa dor, entendo perfeitamente a dor que você passou. A vida, ela tá aí para ser vivida. Essa marca, essa cicatriz, vai ficar para sempre, porque até hoje, 17 anos depois, eu consigo lembrar de cada detalhe. Mas eu continuei vivendo, eu continuei não desistir. Eu passei por aquele mesmo hospital com a filha nos braços. Porque eu falei, eu vou voltar para esse hospital, vou passar por esse corredor e vou trazer minha filha aqui. Vou sair daqui com minha filha. 2 meses depois eu estava grávida, loucura. Não aconselho para ninguém, porque minha cabeça não estava boa, eu estava completamente surtada. Eu não devia ter engravidado naquele momento. Engravidei. 3 meses depois, sangramento, tipo assim, jorrando. O médico falou assim, cheguei na emergência, o médico falou, eu acho que você já perdeu a quantidade de sangue que tem, vamos fazer ultrassom para ver se ficou alguma coisa e tirar, né? Eu já não tinha nem força para orar. Eu olhei pro céu e falei, Deus, faz um milagre. Fui pro ultrassom, quando chegou no ultrassom, o técnico lá, o que aconteceu? Eu falei, eu perdi um bebê. Ele falou, só se for outro, porque seu bebê tá aqui. E foram 6 meses de repouso. 6 meses. Absoluta, ela não podia levantar pra nada. Pra nada, 6 meses. A gente não sabe como vem a promessa, mas ela vem. Ela vem, exatamente. Agora, engraçado, as reações são diferentes. Ela engravidou 2 meses depois. Quando eu perdi, eu fiquei 1 ano sem nem pensar na possibilidade. Eu fiquei traumatizada. A gente não fala... O Thiago começou a falar... Pra ele foi muito traumático. Ele não conhecia Deus. Aí ele conhece Deus. 3 meses depois, ele perde o filho dele. Isso não é sobre mim. Isso não é sobre meu filho. Mas eu vejo as coisas do seguinte aspecto. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Tá? Quando eu tava ali dentro, eu passei por um parto, foram 24 comprimidos até eu entrar em trabalho de parto. Eu entrei em trabalho de parto... Muito traumático. Sem anestesia. Eu gritava. Mas por que não te dá anestesia? Olha, assim... A mulher preferiu falar das minhas tatuagens, que talvez a dor que eu tava sentindo não tava doendo tanto. Ai, que desumana, cara. Eu não fui tratada como uma mãe que tava tendo um parto. E que tava perdendo um filho. Mas no Brasil eu vejo isso, porque minha prima passou por uma coisa semelhante e, tipo assim, não teve nenhum apoio, nenhum suporte, porque eles encaram aquilo ali como, tipo assim, você não vai parir, então... Assim, eu fui muito bem cuidada até o momento de eu subir pra sala de parto. Depois esqueceram de mim. Né? E eu tinha, na verdade, eu saí da CTI, eu fiquei 2 dias, 1 dia e meio na CTI, porque eu comecei a ter reação do remédio. Febre. Foi horrível. E aí, no parto, gente, eu consegui orar. E aí ela pegou e perguntou, ele nasceu vivo, mas ele já foi. Você quer ver o seu filho? Eu falei, Thiago, se você não quiser ver, eu entendo, mas ele é meu filho. E na hora que ele veio, ele cabia na nossa palma da mão, assim. Era o pé do Thiago. Quando o Thiago viu que era ele, em formato pequeno, era a mãozinha do pai dele, não tinha nada de mim. A mãozinha dele não estava deformada, como falaram, nem o rostinho dele. Mas assim, ver que ele não tinha a parte de cima... É tipo aberto ou é profundo, assim? Como se a cabecinha dele terminasse na testa. Entendi. Eu olhei aquilo e eu falei... Eu amo essa criança desse jeito mesmo. E a mamãe já vai te encontrar. E eu falei pro Thiago, a partir de hoje eu vou ter que ser a melhor pessoa que eu puder ser, porque eu preciso chegar nele. E entreguei. E ali, 2 dias depois, foi que o Canadá veio. Porque eu queria voltar pra casa. E minha casa não era mais ali. Eu tava na casa da minha mãe, do meu pai. Eu olhei pro Thiago e eu falei, nós vamos voltar pra casa. E nós vamos voltar o mais rápido possível. Eu quero voltar pra casa.
Então, por mais que o meu alicerce está ali, eu tinha finalmente, porque até esse momento eu ficava assim, mas eu não sei se eu quero ficar, né, vou brigar, isso aqui é meu sonho, não sei o quê, tem hora que era o sonho, tem hora que não era. Mas na hora que eu perco com meu filho, que é a maior dor da minha vida, eu olho pra ele e eu falo, vamos voltar pra casa, aqui era a minha casa. E eu tinha um acordo com ele. Ele não era, o Thiago tinha muito problema com a temperatura, depressão, o frio judia muito da gente. Eu tinha um acordo. Depois que eu fizer o que eu tenho que fazer, que é terminar o meu college, porque, cara, eu perdi um filho e tô voltando pra fechar esse negócio. Eu não posso voltar atrás, porque se eu voltar atrás, eu não tô voltando atrás de tudo que eu falei pra esse tanto de gente que veio pra cá, orientado por mim. Eu vou terminar esse college custar. E foi aí que o Trebas entrou, me deixando fazer o estágio escrito, de madrugada. 2 semanas depois que você perde seu filho, você tá fazendo... Nossa, é difícil demais. É muita informação. E eu tava lá. E aí eu te falo sobre casamento. Todo mundo acha que esse negócio de casamento é 50-50, não é não. Sabe quanto que eu tinha pra entregar ali? Nem 10. Meu marido teve que dar 90. Quem ficou lá até 3 horas da manhã fazendo trabalho comigo foi ele. Eu tinha dor, eu tava com corpo de grávida ainda. E nós passamos 1 semana ali fazendo porque era a minha vontade. Eu queria meu PGWP. Eu queria... E era uma questão de provar pra mim mesma que eu conseguia. A pessoa que foi desacreditada no pé foi a pessoa que não conseguia ter inglês. São os seus demônios, né? Os seus medos, os seus desafios. Eu precisava. E eu tinha um combinado com ele. Pegando o meu PGWP, eu tô livre do Quebec, eu tô livre de tudo isso. E eu vou pra onde você quiser. Se vier pra gente ir pra Austrália, a gente vai. Só que lá atrás eu já tinha essa vontade de vir pra Vancouver, porque eu sempre achei... Meu primo, esse mesmo primo que sempre fala as coisas pra mim, falava, no dia que você for pra Vancouver, você é apaixonada por montanha, você vai se achar. E eu vim pra cá no escuro. Eu não sabia nada. Eu peguei e falei, terminei, vambora. Coisa de 3 semanas a gente tava com um caminhão, eu e ele dentro de um carro. Nós não tínhamos dinheiro pra ficar em hotel. Porque todo o dinheiro tinha sido para fazer a mudança. Nada de hotel. Nós pegamos o carro, colocamos um colchão dentro do carro. Eu tomava banho nas paradas de caminhão. Super recomendo, inclusive, quem quiser vir de Montreal para cá. Quando eu cheguei no Lake Louise, eu respirei fundo, olhei bem pra cara do Joel e falei assim, eu cheguei, cara. Você lembra a primeira vez que eu falei com você? Joel do Chicana? É, porque a primeira vez que eu falei com ele... Lá em 2020, não tinha nem saído da empresa. Eu falei, se eu for, eu quero ir pra Alberta porque eu gosto de cavalo. A referência de Alberta dela. É que eu amo, gente. Eu assisto uma série de lá que eu tô assistindo pela 2ª vez, 18 temporadas. Alberta é... E aí cheguei lá, eu falei, Joel, você tem noção da primeira mensagem? Eu abri a primeira mensagem que eu mandei pro Joel em 2020. Eu falei, eu cheguei. Ele lembrava de você? Que a gente continuou falando, tá. né? Eu sou de relacionamento sério. Eu continuo por isso que eu falo, tenho amigo em todo lugar. Porque do nada eu vou mandar e fazer, você tá bem? Como é que tá sua vida tá boa? Do nada. Mas eu gosto de alimentar isso, né? A gente nunca sabe. E aí, quando cheguei aqui, eu falei, era aqui. Sabe, parece que a placa, você chegou ao seu destino depois de 3 anos. Você acha que você criou raiz aqui? Ainda não, acabou de chegar, Renato. Menina, minha vida mudou. Minha vida mudou. Eu tenho um trabalho canadense, usando toda a experiência que eu tinha no Brasil. Eu nunca tive a oportunidade de ter. Talvez por inseguranças, por milhares de Você chegaram aqui quando? Tem poucos meses, né? Em janeiro desse ano. Tempo. É, muito pouco tempo. Mas você sente, assim, tipo, é o lugar mesmo que eu quero fixar raízes. Eu vou embora. Só vou embora. Assim, não quero ir embora, né? Eu tenho... Na época que eu perdi o bebê, eu descobri, sem querer, que eu sempre fui elegível ao EB2NW. Para os Estados Unidos. O cara falou, o que você tá fazendo aí? Por que você estudou 2 anos? Cara, a acadêmica tá aqui, a profissional tá aqui, isso aqui tá aqui. Eu tenho todas as cartas prontas, engavetei. Depois que eu cheguei em BC, eu engavetei. Falei, pra que eu vou sair daqui? Tá tão bom. É isso, eu pensei muito nos Estados Unidos também, a Renata, a gente sempre conversa sobre isso, mas eu acho que essa sensação de minha casa é BC.
Estados Unidos pode ser uma casa, entendeu? Que eu compre no futuro, que eu passei, que Pra eu passear fique, férias, mas eu não fique no pra- inverno, mas acho que a casa do coração é BC. Eu não sou uma pessoa que eu não tenho, eu vou morrer aqui, eu não tenho síndrome de Gabriela. Eu nasci aqui, eu sou assim, não vou mudar, não, eu vou mudar o tempo todo. Eu vou mudar o tempo todo, Mas mas eu acho legal ter essa sensação assim, tipo, pô, esse é o lugar que eu quero ficar. Mesmo que mude, mesmo que tenha experiência de viver em outros lugares, você tem aquela casa, sabe? Porque assim, o que me prende hoje pro Brasil é minha mãe, meu pai, que futuramente, depois dessa idade, né? Porque a idade vai chegando, né? Se eles se forem, qual é o vínculo que eu tenho com o Brasil? Vínculo de casa. Eu já não tenho mais. então, mas a nossa casa é onde o nosso marido tá, onde a nossa vida tá. Ah, sim. Isso muda. A minha casa, eu tive essa segurança dos meus pais. A minha casa vai ser onde eu encontrar paz. E você encontrou paz aqui. Meus pais preferem que eu esteja longe e feliz do que eles Com certeza. me buscarem no aeroporto a cada viagem que eu fazia, até para Bolívia, e dizer, não quero ficar aqui. Né? Então eu passei por coisas assim, eu tenho 3 amores na minha vida, assim. Uma é minha sobrinha, que ela tem autismo, e eu cuidei dela enquanto eu estive no Brasil. Eu dediquei todos os meus finais de semana livre que eu podia para cuidar dela. Então a Letícia é o amor na minha vida. A Letícia me fez conhecer Deus no momento que eu tinha raiva dele, né? Porque eu perguntava, por que a minha sobrinha veio assim? Por quê, cara? Ela é linda. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus, com muito amor, sempre mostrando que não é sobre isso, não é sobre o pequeno. Calma, você vai entender lá na frente. Então, pra mim era difícil deixar a Letícia. Difícil deixar... Eu tenho uma cachorra que chama Cachaça. Difícil deixar Cachaça, difícil deixar minha mãe e meu pai, que tinha passado já por 3 cânceres. Eu falava, pai, e se o negócio vier de novo? Porque eu que ficava no hospital com ele. E seu pai também hoje? Meu pai tava se preparando para vir para cá. Que delícia! Nunca quis ir para Montreal, mas ele e minha mãe, depois que eu cheguei aqui, eu falei assim, se vocês quiserem, vocês que lutem para vir para cá. Consegui um trabalho aqui, não tenho mais disponibilidade para Sil, tá? Não tenho. Tô muito focada aqui, né? Agora tem a Leia, Que é a cachorra. que é a minha cachorra. E foi um recomeço. BC foi um presente para mim. Né, foi um presente. Alguns presentes que a gente espera ganhar estão nas escolhas que a gente não quer fazer. Então, assim, cuidado com o medo. O medo, ele paralisa. Se eu tivesse medo naquele momento, que o louco do meu marido falou, consegui um trabalho lá, arruma suas coisas, vamos embora. Se eu tivesse medo ali, eu não estaria vivendo, experimentando tudo. Agora vocês dois têm um pouco desse mesmo perfil, né? Do desapego, de se mudar, de sair, de não olhar para trás. Eu acho que vocês têm isso parecido, não tem? Sim. Né? E depois que tudo que... Ali no momento do que o meu filho morreu, eu tinha muitos problemas relacionados a coisas que eram mais relacionadas a ele do que propriamente a minha história, a minha vida. Então tinha uma carga dele muito pesada. Da morte do meu filho pra cá, foi um divisor de águas. Ali, a gente chegou no ponto de falar, o nosso casamento acaba aqui, ou a gente nunca mais separa. Engraçado, quando eu perdi meu filho, eu fiquei com esse receio, porque era tanta dor, tanto sofrimento, que eu falei, eu acho que a gente vai se separar. E o médico que me atendeu, ele falou exatamente o contrário. Ele falou, mãe, é nesses momentos de dor que vocês vão ficar mais juntos. Eu falei, não. E foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que fortaleceu. O Edson era um marido que não queria filhos. E eu batalhei para ele querer o primeiro filho. E o primeiro filho que a gente perdeu. E quando a gente perdeu, para mim foi sofrido. Para ele, muito sofrido. O que me surpreendeu. Que eu falei, o cara nunca nem quis. Por que ele tá sofrendo? E a partir desse momento, ele passou a querer. E aí a gente demorou 1 ano, né? Porque eu precisava do meu tempo para a gente ter. E hoje ele é um excelente pai. E a gente realmente, acho que se uniu muito na dor. Deus não erra a mão. A gente que é muito... Eu falo assim, como é a nossa ignorância em relação à sabedoria dele? E ali, naquele momento do parto, para mim parecia que Deus tinha me dado uma visão aberta. Ali meu filho estava indo para não levar os 3. Ali seria 1 ou 3. Naquele momento que a gente estava de vida, não tinha como. Então a dor veio para organizar a vida de vocês. Total. Eu sou mãe. Ninguém vai dizer que eu não sou mãe. Meu marido é pai. Ele ganhou presentinho no Dia dos Pais, eu ganhei presente. Não é porque a gente é pai da Leia. Né? A Leia foi mais um presente que BC, Deus me deu
porque a Leia fortaleceu tudo que a gente vinha construindo, porque a gente veio pra Vici, tudo novo, meus amigos ficaram lá, ontem eu fiquei às lágrimas com a minha amiga no telefone, e eu falei pra ela, o que eu puder fazer pra te trazer pra cá, eu vou te trazer, amiga. Fica calma, eu vou resolver. E a gente no telefone, eu falando, você tem que ver essa montanha, amiga. Eu tô aqui no carro. Essa amiga é aquela das viagens. É outra. Essa daí foi viajar, arrumou um marido lá no navio, tá feliz. Tá, Que marido brasileiro? Brasileiro. Mas continua viajando. Com ele. Adoro. São meus padrinhos de casamento, amo o Silmara e Igor de paixão. Mas assim, minha mãe fala, você e a Silmara precisavam se divorciar pra cada uma achar o marido, porque junto vocês e foi o que aconteceu. Mas assim, BC mudou a minha vida em todos os aspectos. A pessoa que não falava nem inglês, nem... assim, gente, não é não falar. Eu falo tudo. Não se sentir confortável, né? Falando fluentemente. Eu falo pra caramba, eu tenho necessidade de falar, eu preciso falar. De repente eu venho pra BC e eu recebo um acolhimento tão gentil desse povo daqui. A primeira vez que eu fui lá no órgão de fazer a coisa de habilitação, eu queria abraçar a mulher, que eu nunca tinha sido tratada daquele jeito no Quebec. Eu falei, posso levar essa mulher pra cá? É outra cultura, de novo, é outro país. Eu acho que o Quebec é um pouco mais frio, né? É. O pessoal tem mais pressa lá, o pessoal é mais apressadinho. Engraçado, a gente achou que não, né, Renata? A região que a gente tava. A gente foi verão, né? As filas enormes nas cafeterias, nas lanchonetes e tudo. Você chegava lá. E a gente tava na área turística, naquela parte antiga. No centro, né? E aí a gente chegava lá, as filas enormes, e a pessoa bem na dela, uma pessoa pra atender. Mas é isso que é. Bem devagar. Você não pode ter pressa. Exatamente. Mas eles não têm que ter pressa, entendeu? Eles não têm pressa nenhuma. Você não pode. Você chega lá na fila... Tem que ficar quietinho. Você tem que ficar quieto. Mas assim, isso não é a maioria, a gente não pode envelopar. Eu sou muito grata a tudo que eu passei no Quebec. Eu me diverti horrores, eu vivi o verão. Mas você também conheceu Toronto, então se fosse botar em um ranking, assim, Toronto, Quebec e Vancouver, que você... Toronto, Montreal e Vancouver, como é que você organizaria sua prateleira? A gente também não pode esquecer de Calgary. Ah, Calgary também, vai. Gente, é difícil, mas Vancouver, Montreal... Calgary. E aí sim a gente vai falar. Eu tô igualzinha a você. Eu tenho um negócio com Toronto. Eu amo os meus amigos de lá, mas eu tento tirar todo mundo de lá. E eu vou conseguir, em nome de Jesus, trazer um por um. Como é que você botaria esse seu ranking, Renata? De praia de coração, assim, de preferência? Eu botaria Vancouver, Calgary, Toronto e Montreal. É, eu faria igual a ela. Eu acho Montreal me lembra muito a Europa. Me lembrou bastante São Paulo, algumas partes que eu passei. E eu nunca tive vínculo com o velho mundo, com o mundo antigo. Meu negócio sempre foi Norte América, sempre foi Novo Mundo, sempre foi Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Tipo, Europa nunca teve no meu radar pra vida. Então, quando eu cheguei em Quebec, eu falei, cara, muito lindo, legal, passeio, Não bateu. Mas você imagina eu, apaixonada pela Espanha. Eu falava, ai, gente, deixa eu sentir esse... E foi muito... É o que eu falo, gente, e é propósito. Talvez se eu viesse pra cá antes de passar por essa satisfação de um pouquinho da cultura europeia, eu não teria chegado aqui tão... Entendeu? Uhum. Eu passei ali, talvez, assim, pra que eu acho que a inteligência divina é a inteligência divina. Aquilo ali foi pra amansar meu coração no sentido de deixar o ambiente um pouco mais confortável pra mim. Porque eu era muito vinculada à Europa. Eu sou louca da Europa, assim, se bater um vento aqui tiver, eu vou. Isso é gosto, né? Pra morar, não. É gosto. A Espanha eu não conheço ainda, tá na minha listinha de desejos. Vai pra Madrid. Tá, eu acho que tem alguma coisa lá pra viver, porque realmente sempre que eu penso em Europa, eu penso mais pra esse lado. É uma delícia, assim, eu amo Paris... né? Mas amei assim, também Paris. Não tenho dinheiro pra ficar em Paris, então eu passava 10 dias na Espanha e ficava 5. Engraçado que eu fui pra Paris numa época que eu tava muito confortável financeiramente, e foi uma viagem baratíssima pra mim na época que eu tava estudando na Inglaterra, e eu fui pra Paris passear com uma amiga, tanto que eu levei ela comigo, e eu fiquei encantada, porque eu não dava nada por Paris, eu falei assim, chato. Gente, eu fiquei encantada, amei, curti horrores. Gente, minha amiga foi pra lá, detestou, fiquei tão decepcionada, fui eu que dei ideia. Adorei, eu me perdi em Paris. Vamos no bate e volta? Vamos. Então, essa brincadeirinha que a gente faz no final, uma palavra, uma resposta, e fala o que vem na cabeça. Porque a gente já conversou tanto que eu não sei nem por onde começar. Vamos lá. Brasil. Família. Propósito. Ser a melhor pessoa que eu puder pra ficar perto do meu filho. Mas não pensa em ter outros filhos?
Deus vai mandar se ele quiser. Vai Não mandar. estamos e vai ser fazendo uma nada pra bênção. evitar. Vai mandar. Mandou pra Gabriela 2, mandou pra mim 1, que vale 10. Engraçado, só um parênteses pra gente concluir a brincadeirinha. Quando eu resolvi querer de novo, eu achei que eu tinha que fazer um tratamento, fiz um tratamento, consegui logo na primeira, e aí veio o Rafa. E eu achei não, né? Eu fui diagnosticada que precisava fazer um tratamento. E aí, quando eu tive o Rafa, que eu tava amamentando e tal, ele tava com 1 aninho e pouquinho, eu dei uma vacilada com meu marido e veio a Bia. E foi um susto tão grande, porque eu pensei, eu tenho que fazer um tratamento de novo, caso eu queira engravidar de novo. E eu queria muito que a primeira gravidez tivesse sido gêmeos, porque eu estava fazendo um tratamento de indução de ovulação. E não veio. Quando não veio gêmeos, que veio o primeiro, eu falei, graças a Deus é um só, porque dá muito trabalho, o primeiro mês é desesperador e tal. E aí veio a Bia, que é a cerejinha do bolo. Então, assim, Deus sabe de todas as coisas. Eu que fiquei traumatizada, que não queria nenhum, tenho 2 e sou muito feliz, assim. Não nasci para ser mãe, mas eu acho que vale muito a pena tentar não esquecer o sofrimento, que eu acho que é impossível, mas se dar uma nova chance, entendeu? Estamos nas mãos de papai. Não fazemos nada pra atrapalhar o processo dele. Se é que você me entende. Não, então assim, hoje eu acordo e falo, minha família tá aqui. Eu, meu marido e minha cachorra. Minha igreja, 2 anos atrás, passou por uma coisa interessante. No final do ano, é bem época de Natal, 6 mães perderam bebês. 6. Juntas, assim? 6. Na mesma época de Natal, 6 mães perderam. Misericórdia. E aí eu lembro, eu tava até passeando no Brasil, eu tava assistindo o culto lá e o pastor falou, olha, a gente tava num momento muito difícil aqui na igreja, 6 mães perderam, uma coisa assim que a gente... O coração quebrado, né? Que ninguém espera passar por isso. Todo mundo sabe que isso mexe bastante. E eles começaram a orar. Botaram um grupo de oração lá, orando. Gente... Todo mundo grávida. Foi Você não tem noção. Eu lembro que eu fui no encontro, tava um monte de mãe grávida, assim, eu falei, não tem noção. Tinha pessoas lá que já tinham história de ter perdido 3. Naquele ano, engravidaram e tiveram um bebê saudável. Tá falando da igreja daqui, né? Aqui, da igreja porque eu lembro que Thalita, por exemplo, ficou 10 anos tentando e não conseguia. Não, Thalita foi outro milagre. Tipo assim, amiga minha, eu até gravei com ela esse milagre. O marido dela não podia, tinha a contagem muito pouca de esperma. Tipo, eu falei assim, os médicos não, vai ter que fazer tratamento. Ele fazendo tratamento e falou assim, difícil demais. Teve 2. E aí ela, engravidou. Ela não acreditou, ela ficou comprando aqueles testes e fazendo que ela não acreditava, tipo, impossível, sabe? E foi positivo. Veio a Estelinha, bebê. Aí ela falou, não posso ter, né? Não cuidou, né? Em menos de 1 ano, veio a segunda. Não tem decreto. Não tem, quando Deus quer, meu filho. Não tem. Jeito, não. Ele já tem um plano. E eu prefiro confiar. Hoje, como é que eu vou confiar? Eu sou uma pessoa estável. Se eu não sou direcionada por ele, eu perco o caminho. Então, assim, hoje eu falo assim, eu sou daquela crente folgada. Papai, tá na tua mão. Você vai fazer o seu é ótimo. Não, eu levo a sério o negócio de descansar. Às vezes eu tô com um problema que eu não consigo, eu vou dormir. Eu também sou essa, viu? Nossa. Renata é muito essa. Eu tipo assim, eu não vou, eu falo assim, eu me recuso a perder o sono por um problema. Eu preciso dormir. Porque se minha confiança tá em Deus, eu falo assim, eu me recuso. Eu não vou ficar sem dormir. Eu boto minha cabeça no travesseiro, eu durmo. Eu fico com ódio. Porque eu sou do resolver, entendeu? Mas enfim, Deus sabe todas as coisas. Vamos lá, continua o bate-volta. Vamos voltar pra brincadeirinha. Bate-volta. A gente falou Brasil, propósito, Canadá. Casa. Ai, que lindo. Finalmente. Tiago. Desafio. Não. Milagre, cara. Ele é o meu milagre. Que bênção. Acho que você super combina. Super combina. Sim. Aquele tipo de pessoa que fala assim, tem 2 passagens aqui, vai os 2 pra Austrália. A gente vai. Não tem... Acho que assim, eu escutava isso de uma amiga. Você vai se dar bem com alguém que abrace a sua loucura. Até chegar, né? Um sonho. Minha cidadania? Tá perto. Vai vir o PR e vai vir a cidadania. Tá perto, né? Se eu pegar o PR, porque até agora eu tô aqui. Eu tô vivendo o meu work permit, eu adoro meu work Mas permit. olha, deixa eu puxar sua orelha, a gente interrompendo a brincadeirinha de novo. Faz logo, pausa o sponsorship, garota. Não, eu vou fazer.
Para de querer esperar pelo PSWP acabar, faz logo. Eu vou fazer, esse ano vai. Esse ano vai. Vamos fazer. Você já pode fazer, inclusive. Já, menina. Bom, obrigada. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Foi uma delícia conversar com vocês. Não, Será que esse papo pra pessoal vai mais conseguir podcast, seguir né? até o final? Porque foi, voltou. A gente pode dividir por etapas da próxima vez. E se ficou alguma curiosidade que as pessoas perguntem, Gente, né? pergunta. Manda aqui que eu vou responder. A gente vai com deixar o seu maior contato também, né? Pra quem quiser entrar em contato com você, pra saber de intercâmbio, conversar com você, tirar as dúvidas. Não é isso? E pode, se quiser orar com parceira de oração às 3 da manhã, pode me chamar aqui que a gente ora. Sandra, muito obrigada. Você é um doce. Adorei Muito a conversa. obrigada. Se pudesse, a gente ficava aqui mais umas 2 horas, mas tem gente limpando a janela, então vamos encerrar. Sandra, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Eu espero que a gente possa vocês não também. somente ter novos momentos como esse para conversar, mas que a gente possa também comemorar suas vitórias. Amém. Comemorar Quero suas visitar a sua vitórias. igreja, viu? Será um prazer. Será um prazer te receber lá. Quero sim. Tenho certeza que você vai gostar muito, muito, muito. Muito obrigada, gente. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E espero a gente pra próxima. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.